Pode ser a geração eleita, o Pé em Fé? Estamos aqui em mais um episódio do GJCast. Pode ser, ô, geração, tudo bom? Rony por aqui, eu tô muito feliz de já te encontrar mais uma vez nessa mesa. Fique bem atento, porque o Senhor tem grandes coisas para revelar para você aqui. Fique ligado nas chaves, que ele tem algo do céu para te entregar, né, Dart? E não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, também se inscrever. Também tem uma barrinha aqui que a gente tem notado que muita gente não tá colocando um sininho. Galera, ativa o sininho aí para que todas as vezes que chega um conteúdo novo, o YouTube já indica para você. Então, coloca aqui o sininho, ativa e você vai ter os melhores conteúdos. É isso aí. E não esqueça de deixar também o seu comentário. Fale com a gente o que você tem achado do conteúdo e se esse conteúdo falou com você. É importante demais a sua opinião. Vamos lá? Solta a vinheta. Estamos de volta e nós queremos apresentar a nossa convidada, é muito especial. Uma mulher que teve grandes percalços, mas hoje tem sido usada como ferramenta nas mãos do Senhor. É com vocês e com muita alegria que eu apresento Samira Teixeira. Graça e paz, é uma honra estar aqui, de verdade. Eu me chamo Samira Teixeira, né? Tenho 26 anos. Nasci no berço evangélico, sou filha de pastor, de pastora. A gente tem um ministério lá em Contagem, no Conjunto Água Branca, que chama Igreja Batista Portas de Sião. Nós temos em algumas cidades também, mais do interior, igual, acho que é Medeiros, Dores do Indaiá, algumas coisas assim, mais do interior mesmo. E eu cresci no evangelho, porém eu acabei me desviando depois da minha adolescência, né? Eu cresci na igreja desde pequenininha. Meus pais sempre foram pastores. Meu pai, desde quando eu me entendo por gente, que eu vi meu pai assim, eu devo ter visto ele de terra. Até hoje eu acho que eu não vi ele direito assim. É sério, agora que eu parei pra pensar. Porque, tipo assim, eu vejo meu pai de terno e de roupa social o dia inteiro. Misericórdia. Desde criança, já é marca dele. E aí a gente sempre teve uma boa convivência em casa, né? Cresci na igreja, criança. Amava ir pra igreja, falava que eu ia ser pastora quando eu era Eita, criança. glória! Falava que ia ser pastora, chegava na barriga das irmãs, falava assim, receba a unção da gravidez. As mulheres ficavam grávidas. Eita! Já era Sério, profeta? gostava muito tipo, eu era muito intensa, eu sempre fui muito intensa em tudo, Uhum. desde pequena. Eu era muito intensa nisso também, quando eu era pequenininha. Porém, foi chegando na adolescência a gente começa a ir pra escola, né? Aí a gente vai conhecendo outras pessoas. Sim. E sempre lá era um pouquinho mais atrativo, né? Porque eu era sempre a careta, que não podia fazer nada. A filha do pastor. Meu pai era um pouquinho rigoroso assim comigo. Igual todo pai, né? Que É, cuida, que zela. A gente não verdade. entende isso no início. E aí, igual festa de 15 anos, ele não gostava muito que eu ia, eu entendo também. Hoje eu também não gosto que minha sobrinha vai. Mas aí, inclusive ela não vai. Mas aí ele não falava pra não ir. E eu ia, aí eu comecei a falar assim, não, eu quero ir, porque eu era mais legal. Aí eu falei assim, nossa, por que que na igreja não pode nada? Aí eu acabei afastando dos adolescentes da igreja, dos jovens da igreja, comecei a ter só amigos no mundo secular, né? Eu estudava de manhã e de tarde, depois eu ia para a igreja com meu pai, mas vínculo mesmo que eu tinha, a não ser minha casa, que é meus pais e a igreja, era Uhum. na escola. Então, eu acabei me apegando à escola, porque também tem aquele fato. A filha do pastor não é tão comunicável, né? Quer dizer, a gente é comunicável, mas as pessoas não acham que a gente é comunicável. E isso tem que parar também, né? Porque nós somos seres humanos normais, gente. Eu falo que é até mais normal que tudo, porque nossos pais são pastores, mas. E aí sempre teve aquela cobrança. Na verdade, há uma cobrança e uma responsabilidade sobre os filhos dos pastores, né? Sim. Porque há uma referência com o pastor e automaticamente as pessoas esperam essa responsabilidade também dos filhos. E acabam colocando uma responsabilidade que ainda eles não estão preparados para suportar. E isso você tinha quantos anos? Qual que era a sua idade ali, mais ou menos? 14 para 15 anos, todo mundo tava fazendo festa de 15 anos, aí eu quis fazer minha festa. Só que aí meu pai, tipo assim, falou, Samira, vamos conversar aqui, né? Não dá pra pôr certas músicas. Falei, não, pai, tranquilo. Chegou lá, eu fiz tudo ao contrário. Nossa.
Não, aí começou aí, né? Porque aí o pessoal falou, nossa, a filha do pastor, eu não honrou ele, realmente eu fiz tudo escondido. E aí meu pai ficou muito chateado na minha festa de 15 anos, mas nem brigou comigo depois, né? Conversou, advertiu. Mas ali começou a, tipo assim, eu realmente não estava me adaptando mais ao mundo cristão e queria realmente viver um mundo onde eu estava sendo apresentada que era mais fácil, mais legal, onde tudo pode, né? Que igual hoje está pior ainda, né? Sim. Antes ainda era bem mais regrado, antes era uma festinha de 15 anos. Hoje em dia, É. a menina de 13 anos, meu Deus. E aí, nisso, com 15 anos, eu fiz essa festa e aí eu comecei a afastar do meu pai. Eu e meu pai sempre foi muito grudado, grudado mesmo. Quando eu nasci, eu tinha um coraçãozinho nas costas. E o povo perguntava Sério? se eu tinha sido tatuada para minha mãe. Oh, E aí, quando eu nasci, ele ficou sabendo que ele ia entrar na mesa de cirurgia para fazer ponte de safena Eita. e tirar o coração para poder fazer a cirurgia. E nisso, o médico falou que ele ia entrar, mas não sabia se ele ia sair, não. E aí ele nem teve contato comigo, né, nem? Porque ele ficou com medo de ter esse apego da criança Sim. também. Só que quando ele entrou e saiu, ele disse, perfeito, Glória a Deus. filho. 4 pontos de safena, acho que é 8 estende, um Eita. infarto, enfim. Tinha muita coisa pra acontecer na vida Aí dele. ele saiu da sala de cirurgia, muito bem. Quando a gente foi pra casa, meu coração das costas, tipo assim, começou a desaparecer, desapareceu. Eita. Então, eu creio, porque a gente é cristão, a gente sabe como o espiritual é real. Sim. Tem alguma coisa, pode ser profética? Pode, mas a nossa ligação sempre foi muito, desde quando eu era muito pequena. E aí eu cresci com ele esse tempo inteiro, tipo, grudado, ia pra igreja, e eu sempre quis dar, tipo assim, ser aquela pessoa que ia ser o orgulho do pastor Rogério. Porque eu queria mesmo, era um anseio, tipo, ter aprovação, falar, nossa, eu tenho que ser igual. Só que eu vi que eu mesma estava afastando ele, por causa das minhas escolhas. Uhum. Aí acabou que quando eu fui ficando adolescente, a gente foi se distanciando, porque meu pai não concordava com as coisas, mas eu também não queria obedecer mais. Porque é aquela fase da adolescência, a gente acha que sabe o que tá fazendo. acho que sabe tudo, né? A gente acha que sabe tudo, a gente acha que pai e mãe não têm razão, É isso. mas infelizmente, queridos, deixa eu avisar pra vocês, felizmente, né? Pai tem razão, mãe tem razão e a gente só vê depois, tarde demais. E ele sempre colocou a semente, ele e minha mãe, no meu coração, do evangelho, o tempo inteiro colocando, mas mesmo assim eu não via mais aquela, como que fala, aquela expectativa, sabe? Aquela chama, né? Eu não entendia, porque, igual eu falei, como eu realmente era a filha do pastor, nossa igreja não era tão grande Sim. na época, e tinham poucos adolescentes. Então, infelizmente, teve uma leve, como que eu posso dizer? Um gapzinho. Igual que tem em qualquer igreja, Uhum. um gapzinho, sabe? Só que aí eu entendo também, igual você falou, se eu sou filha de alguém que representa Deus na terra, Sim. eles vão esperar o quê dos filhos dele? Mas aí eu jogo a pergunta sempre que alguém fala de um filho de pastor. Você representa Cristo. Porque Cristo é seu pai, não é? Você não se diz cristão. Você tem vivido como Cristo? É isso aí. Porque pra você cobrar um filho de pastor, você tem que pensar como que você tá sendo exemplo de Cristo aqui na terra. Exatamente. A própria palavra já fala, né? É Cristão. bem pesado. Cristão significa pequeno Cristo. Pois é. Aí a pergunta é, se tem sido como um Cristo? E aí eu falo, como que alguém que tá julgando alguém fala que ele Sim. mesmo tá sendo parecido com Cristo? Eu acho que às vezes a gente mesmo, parênteses, a gente às vezes quer ser o criador e não ser a criatura, né? Oh. A gente troca o lugar. Porque a gente tem que entender que a gente é criatura e que quem manda é o criador. E aí, com essa idade de 15 anos, eu fui pra academia, que tava naquela época de todo mundo fitness, e eu tava gordinha. Gente, o pessoal da igreja me zoava. Porque adolescente zoa, né? E eu fiquei com aquilo no meu coração. Falei, nossa, pai, eu preciso emagrecer, pai, eu preciso emagrecer. Eu fui pra academia. E aí comecei a ficar frenética na academia. Entrou, tipo assim, na minha cabeça que eu ia entrar pro fisiculturismo com 16 anos. Eita. Aí eu comecei a treinar muito pesado, muito pesado. Aí com 16 para 17 anos, eu fui pra uma academia competir. Nisso eu não queria nem estudar mais, E nem na igreja você tava mais? nem na igreja. Eu acho que Deus deixou até às vezes um pouquinho os olhos até dos meus pais, tipo assim, sem perceber o que estava acontecendo. Por quê? Deus tem um propósito específico. Tem um propósito específico na minha vida, assim como tem na sua, na vida de todo mundo. Porém, com 16 anos, eu parei de estudar.
simplesmente falei, não vou estudar. Não vou. Não sei o que eu quero estudar da vida. E nisso aí, fiquei sem estudar, fui pra academia, falei que eu ia ficar no fisiculturismo. Tipo assim, Uhum. aí eu falei assim, aí meu pai falou assim, então você vai fazer o Enem. Que antigamente tirava o ensino Sim, médio. sim. Falei assim, tá bom, né? Vou estudar. Falava que eu estudava todo dia, não estudei nenhum dia. Nenhum dia. Chegou a prova do Enem, tirei mais da metade da prova, passei, tirei o ensino médio, tudo. Aí o estudo, tipo assim, eu não precisei ficar na escola. Sim. E eu creio que na escola eu já ficaria um pouco mais ainda no mundo, porque eu comecei a fumar cigarro no 3º ano. Influência, né? No 2º ano é. De colegas. Porque na escola isso aí é ser bambambam, né? Infelizmente. E aí, para você fazer parte da turma popular da escola, você tem que ser parecido com eles. Só que a gente não entende que o mundo, como o rei é Satanás, né? As coisas do mundo não são as coisas que a gente deve É seguir. isso aí. É realmente falar, ser como o Tiago 5,16, né? Pô. Ser perseguido. Nossa, eu falo, como que escreve um trem desse na Bíblia? Me fala aqui, qual que é a intenção do camarada? Deus. Escreveu assim, como que fala, gente? Sentir alegria quando vai ser perseguido, Provado. julgado. Que é contra, né? Mas Contra pra que coloca pra Pra gente ler, né? Que motivação. Eu olho e falo, não, Deus, obrigada. Obrigada. E todo dia que eu sofro alguma pedrada, eu falo, ah, tá bom então, tá? Tô no caminho certo. Porque querendo ou não, é viver na contramão. E viver na contramão é o dia inteiro, cara. Você acha que isso talvez poderia ser evitado? Talvez pelo conselho, talvez algo que te faltou, talvez da parte da igreja. Você acha que poderia ser diferente hoje para um jovem? Porque a gente tá, igual você disse, hoje o tempo tá muito acelerado, né? Sim, Então, sim. e nós temos visto os nossos jovens se perdendo muito nisso. Você acha que falta o que hoje para a igreja, para estar preenchendo essa lacuna que vem na vida do jovem e do adolescente? A base do evangelho, amor. Porque quando você ama Cristo, você se ama, não tem como você olhar para uma pessoa que está perdida igual você estava, condenada ao inferno, e não abraçar. É isso. Eu abraço todas as pessoas da nossa igreja. E alguns até podem pensar, nossa, é porque ela quer aparecer, porque é a filha do pastor. Diante de Deus, posso falar diante de Deus porque é a verdade. Eu abraço todos porque eu não recebi abraço. E porque eu faço o que eu nunca recebi. E porque eu sei que muda o dia, a noite, a semana daquela pessoa. Porque eu já entrei em igrejas, não só na minha, na que a gente congrega hoje, mas em várias, e não recebi um abraço. A única coisa que eu queria era um abraço, para não ter que chegar em casa e tentar me cortar. E isso foi agravando dia após dia, né? Sim. Porque teve um gap da igreja, Sim. você se sentiu meio que abandonada e acabou se achando esse vazio no mundo, Sim. preenchendo no mundo. E como que foi quando você estava lá na academia e largou a escola de vez? Como é que foi o seu comportamento lá? Então, eu conheci um jovem lá, eu tinha 17 para 18 anos, e nesse aniversário de 18 anos, tinha acabado de comemorar 18, eu falei que eu ia viver para Deus. Gente, foi muito. Eu fico pensando, tipo assim, é muito sem nexo o que aconteceu. Eu Deus só falei. pegando as palavras. Tinha tipo assim, tinha tipo o presbítero Enéas, era um presbítero que sempre acompanhou a nossa caminhada, hoje ele já tá com o Senhor. E ele foi, eu falei que eu ia entregar minha vida para Deus, que eu ia viver para Deus, e estava decidida. Conheci essa pessoa na mesma semana. Me apaixonei, né? Porque a gente acha que o amor de verdade é o amor do mundo, né? Infelizmente. Só que se Deus é o próprio amor, se alguém não ama Deus, como que ele vai me amar? Exatamente. Chave. Ele não ama o próprio amor, ele não sabe nem o que é o amor. É isso aí. Só que eu nunca quis escutar isso que meu pai sempre falou. Então, para mim, essa questão de julgo desigual sempre foi nada a ver. Hoje eu entendo a seriedade Sim. que isso é, tanto no mundo espiritual quanto para uma vida, né, pra gente levar no Exatamente. evangelho. Mas aí eu conheci essa pessoa, comecei um relacionamento, só que com 6 meses ele me conta que ele era espírita. Oh. Só que nisso eu já estava distante dos meus pais, nem conversava. Eu entrava em casa, ia pro meu quarto, fechava minha porta. Meu pai ia conversar comigo e falava, tudo bem. Porque eu acabei, infelizmente, não por causa de portas de Sião, sempre deixo isso claro. Porque todas as igrejas de verdade estão assim. E o que falta, igual eu falei, é abraçar, cuidar. Entender, talvez. Abraçar, cuidar, discipular. Gente, não é o título que importa, o que importa é você isso. olhar e falar assim, nossa, olha quantas pessoas eu cuidei hoje. É isso. Ou eu fico feliz quando eu chego pro pai e falo, pai, hoje eu fiquei o dia inteiro só ajudando gente.
Eu não tô nem aí pro título, não, cara. Porque isso aí eu já tenho no céu. Exatamente. Deus já me designou para um propósito, um chamado. Eu sou antes de ter ganhado o título aqui na Terra, ué. Aqui é só reconhecimento. É. E quem. Tô querendo reconhecimento de homem, não, gente. Tô querendo só de Deus mesmo. De É isso verdade. E minha vida hoje é existir para cuidar de gente. Então, realmente, a igreja hoje, ela precisa, de fato, entender que enquanto não se posicionar e passar a amar o próximo como Deus manda, não vai adiantar. O evangelho não vai crescer. A igreja não vai crescer, as pessoas não vão reconhecer Jesus, porque o mundo te aceita muito rápido. Esse é o problema. Eu falo que uma pessoa acabou de converter, entrou na igreja, mas ela teve um arrependimento genuíno. E ela quer, tipo assim, se entregar. Aí a pessoa vai lá e fala assim, não, vamos te esperar ali na mesinha, fica aí no banco 6 meses. Só que aí, nesses 6 meses, a pessoa não pega ela para ensinar nada, nem para dar um discipulado. Aí a pessoa começa a aprender com outra pessoa. Sei. Com 1 ano de igreja, a pessoa já tá, tipo assim, rompendo. Aí a pessoa que viu que ela tinha acabado de entrar, fala, não, mas tá esse daí já tá desse jeito? Gente, é sobre intensidade e entrega. É isso aí. Se o crescimento do outro te afeta, é porque você tá pendente com Deus. Não é culpa do outro, é culpa sua com a sua comunhão com o Pai. Isso aí aconteceu com a gente lá na igreja, né, Dá? Que a gente tava querendo um desenvolvimento maior das pessoas. E uma coisa que a gente sentou para conversar, analisar o que estava acontecendo, e a gente encontrou esse gap mesmo, de a falta de conhecimento das pessoas. Então a gente começou a montar um discipulado em grupo, tanto mulheres quanto homens, e começamos a esmiuçar mais a Bíblia. A gente entendeu que quanto mais a gente apresentava, estudava a Bíblia, mais os ministérios eles se desenvolviam. Tanto que hoje a grande maioria do pessoal, dos jovens que está perto de nós, estão desenvolvendo nas suas áreas ministeriais, espirituais, em todas as áreas, devido ao alimento da palavra. Então, o alimento da palavra, ele não só desenvolve o espiritual e o ministerial, mas ele desenvolve em todos os campos da nossa vida. E isso começou a acontecer lá na nossa igreja. Que a galera começou a crescer na graça e no conhecimento e começou a desenvolver. Quando eles entenderam isso. Isso Concorda? é legal porque concordo plenamente, tanto que agora, dia 15, eu vou inaugurar um núcleo de comunhão na igreja. Eita, que chama Improváveis. Que a minha célula era só de mulher, foi ficando muito grande, a gente passou por um núcleo. Porque agora eu vou começar a receber gente, homem, mulher, e vou começar a chamar mais pessoas para a igreja, né? Para levar para a mocidade, para a rede team da igreja, para os cultos também, mas para, tipo assim, atrair mesmo os jovens. Porque eu tenho no meu coração, eu queimo muito por gente que, tipo assim, tá condenada. Gente, eu sei o que é estar ali. Eu sei o que a pessoa passa, eu sei que ela acha que ela tá bem, que ela vai pro céu. Porque a gente acha que a gente vai pro céu, porque Deus ama. Só que a cruz exige. Exatamente. A gente só prega, a gente não, graças a Deus. As pessoas hoje em dia, muita gente só tá pregando a cruz que salva e perdoa. Mas e o exigir? Porque o preço foi muito alto, A foi renúncia, preço de né? sangue. Então você tem que se entregar o mesmo tanto que ele entregou. Pelo menos. É o mínimo que nós podemos fazer. E aí nisso eu vou abrir o núcleo também, porque eu tenho essa visão que vocês estão tendo. Eu concordo com essa visão. Creio que é daí que vai vir um avivamento. Exatamente. Porque vai vir de união, comunhão. Sim. O avivamento não vai vir de outro lugar que se não for de comunhão, união igual Pentecostes. A gente precisa, de novo, de parar com isso de, nossa, essa pessoa não cabe perto de mim, essa pessoa, nossa, não consigo ficar perto dela, ela é diferente de mim. Gente, que isso? A gente tem que entender que nós somos seres espirituais sendo peregrino aqui na Terra. A gente não é daqui, não. Só que enquanto a gente não ensinar para esses jovens que estão na igreja, porque muitos dos jovens estão na igreja, mas eles não sabem nem direito o que é ser o inferno. Exatamente. Eles estão lá de corpo presente, mas eles não estão tendo noção que a vida espiritual é muito séria. É isso aí. E aí, como que a gente faz? A pessoa tá lá na igreja, a gente, tipo assim, como que a gente deixa os adolescentes, os jovens, sem um direcionamento? Porque eu achava que eu era salva. Quando eu vi, eu nunca fui salva. Porque ser salva é diferente. É mudança, é transformação de vida. Não tem como a gente ser do mesmo jeito. E é automático. E outra coisa, se alguém não te ensinar, você vai saber como. Não tem jeito. Então, o que eu fiz? O que não só lá na igreja, como eu falo, eu pego lá de exemplo, porque eu tô lá, né? Então a gente tem que usar.
Eu faço com todas as meninas que eu discipulo, porque eu faço discipulado individual, só que só com mulheres. Sim. Com os meninos eu não faço, meu pai que faz. E os outros pastores. Mas eu sempre falo, e eu prego, eu começo o evangelho tipo explicando quem é Cristo, aí depois vem a cruz. Depois o que a cruz proporciona, como você tem certeza da sua salvação, céu e inferno. E aí vai indo, né, as consequências do pecado. Porque tem gente que não tem noção nem do que é santidade. Infelizmente. Cara, o pecado, ele nos afasta de Deus. Não tem como. Deus pode te amar, mas se você ficar em pecado, você não vai entrar no céu, não. Nem eu. Exatamente. Não tem como. E E aí eu fui na minha festa de 15 anos, eu desviei, né, totalmente. Fui, fiquei no mundo, namorei com essa pessoa, fui pra Umbanda. E aí no dia que ele falou comigo que queria, que ele era espírita, eu falei assim, eu já tava tão cega, cara. Olha o que eu falei. Leva pra conhecer. conta pra nós como é que foi essa experiência. Então, eu ia com deboche no coração, não vou mentir. Porque eu sabia que não era verdade. No fundo, eu sabia que aquilo ali não era real. Eu sabia que eu não tava, tipo assim, que eu tava fazendo só pra agradar alguém. Só que eu nunca contei pros meus pais, né? Totalmente escondido. Só que com o tempo, Satanás, ele consegue tanto te manipular que eu já cheguei a chorar com o preto velho. Oh. Satanás, ele sabe manipular a mente do homem. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente anda. Porque do mesmo jeito, no meu caso, foi um namorado que me levou pro sempre. Uma roda de amigos. Se você permanecer num lugar onde a presença de Deus não cabe, nem com você ela vai poder estar. Porque você ainda não tem ela também. Você vai ser corrompido. Nisso eu fui e comecei a ficar, tipo, cega mesmo. Fiquei 2 anos nisso. 2 anos. Meu pai um dia viu um terço do centro espírita na minha casa, queimou, foi na rua, jogou fora. Nisso, deu tanta a minha casa começou a entrar em briga, em colapso. Eu não conseguia olhar na cara dos meus pais. Eu escolhi viver com essa pessoa. Foi um relacionamento abusivo, de verbalmente e também de físico, sabe? Oro hoje pela família dele, por ele, de verdade, já perdoei, não tem nada não. Mas foi me comprometendo mentalmente. E como o ser humano é assim, ó. Depois da queda de Adão, o que saiu do homem? Espírito Santo, né? Então, a gente ficou morto, natureza adâmica. Como que a gente vai conseguir ser completo de novo? Com a mesma coisa que saiu. Exatamente. O que saiu, gente? Ô, gente, a conta, a matemática do evangelho é muito simples. Mas, na prática, quando a gente vê, eu não entendo como que a gente, tipo assim, hoje eu entendo, porque Satanás, ele consegue realmente nos manipular. Porque a gente vê como se fosse a coisa mais impossível do mundo. Sim. E ele tá do lado o tempo inteiro. Principalmente quando você tá cada vez mais distanciando de Deus e afundando naquilo Gente, que você... eu não entendo porque, tipo assim, quer dizer, eu entendo, mas o homem, ele perde o contato com Deus na queda. E a gente sabe disso desde criança. Então a gente já sabe o que é que vai solucionar um problema do homem, conhecer Jesus, Exatamente. viver para Jesus, se entregar e tal. Só que aí a gente vai lá e começa a ver as coisas que é tentar, não, vamos ver se essa droguinha aqui vai suprir também. Porque às vezes a droga dá bate-bate com Jesus, né? Gente, e aí nisso a gente vai se afundando, a gente vai ficando cego. O Satanás, ele é muito sagaz, nossa. E aí nisso eu fui, cara, fui me afundando. E aí nisso o espiritismo foi começando a entrar também. E aí eu comecei também a fazer trabalhos. E tipo, eu comecei a levar aquilo ali como se fosse algo de verdade. Aí você começou a frequentar várias vezes, Sim, depois da primeira vez, sim, frequentava. mesmo sabendo? Mesmo O que que te sabendo. motivava você tá Nessa lá? época, Satanás colocava na minha cabeça que meus pais não me aceitariam mais. Olha E pra eu, você ver. eu sempre amo minha mãe de paixão. Minha mãe é de verdade a pessoa que me incentivou no ministério. Deu o primeiro pé no meu ministério foi a mamãe. Quando eu acordei do coma, acordei gritando ela. Mas eu sempre fui muito ligada ao meu pai desde pequeno. Tipo assim, de querer conviver, porque minha mãe ficava mais em casa, arrumando casa, papai ia pra igreja, né? Aí eu queria ir pra igreja também, ficava o dia inteiro com ele. Então, quando eu vi que eu não tinha ele, eu tinha que suprir aquilo ali, porque pra mim tudo era ele. Então, no lugar dele, eu coloquei o relacionamento que eu tinha. E aquilo ali pra mim era tudo na vida. Sem aquilo ali eu não tinha mais nada. Porque o Satanás colocava, seus pais nunca mais vão te querer, seu pai é pastor, olha o que você fez. Ele já sabe quem que você é. Olha pra você ver. E a gente começa a ter vergonha da gente mesmo.
E a gente não tem coragem de pedir ajuda. Então, quando eu olho para um pecador, já abrindo um parênteses, eu olho para um pecador, eu me coloco no lugar dele, porque às vezes o que ele está fazendo é só um pedido de socorro e a gente está julgando, fazendo ele se afundar mais. Isso. E esse momento que você teve lá na Umbanda, você teve algumas. Lógico que você já contou uma aí, mas teve mais alguma experiência sobrenaturais que você pode contar? Miraculosa. Sim, teve. Teve uma que estava fazendo trabalho para Exu e Pombagira. E aí, foi nesse dia que eu parei de ir, porque ela virou para mim e falou assim: você vai ter que escolher. Porque tinha. Ô, gente, olha só, primeiro, antes disso, eu fui um dia no preto. Ô, gente, misericórdia, Jesus. Eu falo assim, eu falo, Deus, eu era cega, né? Ô, Paulinha, eu me chamo de Paulinha, tem hora. Sério. Não tem base um trem desse, não. E eu fui pro Preto Velho e falei assim: não, eu não tô aguentando mais ficar longe do meu pai. Pai Rogério. Não tô aguentando mais ficar longe do meu pai. Eu chorava muito, chorava muito. Aí ele falou assim: você tem que escolher. E nisso eu fiquei com isso na cabeça. Aí no dia do trabalho da Pombagira e o Exu, eles ficaram me olhando, tipo, gente, eu fiquei com medo. Nesse dia começou, depois de 1 ano e meio, eles olhavam tipo, pra mim como se fosse me fulminar. Eles tinham visto, porque já tava começando a me incomodar, o Espírito Santo tava começando a, tipo, Te ativar de novo. ativar assim, só pra me sair disso, né? Porque depois disso aí também. Aí, nisso eles ficaram me olhando, me fuzilando com os olhos. E aí ele virou pra mim e falou assim: falo com uma pessoa que eu relacionava, ela tem que escolher se ela vai ser médium ou se ela vai ser o que o pai dela é. Olha pra você ver. Já sabia. Nessa hora eu nunca mais voltei. Você escolheu, né? Isso ficou na minha cabeça, eu lembro da fisionomia da pessoa, eu lembro de tudo. Ele falou: você tem que escolher, você não é daqui. Mas você pode ser ou você vai ser o que seu pai quer, ou o que seu pai é. Aí na hora eu lembrei da minha infância. Nossa, eu lembro disso. Tava num terreiro, cara. Tinha um trem de madeira que eles estavam batendo tabaco. E aí eu lembrei da minha infância, quando eu ficava no templo antigo, nos degraus, assim, enchendo a mão de óleo com uma amiguinha minha chamada Cristiane, ungindo a cabeça e falando, receba a unção, e imitava línguas estranhas. E aí aquilo me constrangeu de uma forma que eu falei: não posso pisar aqui mais. Mesmo que você não estava num ambiente propício, mas mesmo assim o Espírito Santo ainda acaba. Tinha Porque tem a oração intercessória, Sim. né? Meu pai e minha mãe, eles às vezes, os pais às vezes não fazem porque a gente vai bater de frente, mas a oração, cara, oração é a base da vida do ser humano, é o oxigênio que a gente tem para respirar. isso. Eu falo que sem oração a gente não consegue permanecer um dia. Eu não consigo. Não consigo. É pesado. Pesado sem a comunhão. Porque o fardo é leve, mas ele fica pesado sem Cristo. Sim. Como que você vai segurar o evangelho sem estar com a base do evangelho que é Cristo? Não tem jeito. O fardo fica pesado. Então todo mundo que fala, abrindo um parêntese de novo, todo mundo que fala comigo: nossa, o fardo é muito pesado, você tá exausta já, né? Eu falei: não, porque o fardo é pesado pra mim quando eu estiver sem Cristo, mas com Cristo é tão leve. É isso. Porque por mais que você fica cansado, cara, não tem como. No outro dia você tá querendo tudo de novo. Eu amo igreja. Mas aí, nesse dia, eu lembrei da minha infância. E aí eu falei: não posso voltar aqui. Eu falei com a pessoa. Falei aqui: eu não vou mais. Aí começou a briga no relacionamento. Aí foi aí que começou as brigas. Não tinha briga, não tinha agressão. Foi depois desse dia. E aí ficou 6 meses tendo briga, agressão. E aí teve uma agressão que aí eu cheguei em casa com a cabeça machucada, minha irmã viu, aí meus pais tiveram que conversar com ele, ele pediu perdão. Só que aí nessa que teve a última, entrei em um estágio de depressão. Eu não estava aguentando mais, não estava entendendo mais nada, eu tinha saído, eu creio que era uma carga espiritual, porque eu tinha saído de um espiritismo. O cara, a gente começou a brigar de forma que tinha até agressão física, agressão verbal. Ele já tinha me tirado da minha família. Tipo assim, ele não gostava da minha família, porque minha família era cristã. E ele sabia que tudo que meu pai falava afetava o que eu fazia, meu posicionamento. Sim. Tanto que teve um momento que a gente, a gente foi morar em um apartamento e eu falei com meu pai que eu ia sair de casa. 2 dias fora de casa, de madrugada, 3 horas da manhã, me ligam: seu pai tá indo pro hospital. Já falaram, por causa de você. Eita. Na hora que eu chego no hospital, eu falo: pai, você promete pra mim que você não vai morrer? Ele falou assim: não posso prometer. Eita. É forte. Aí eu falei: promete? Ele falou: não posso. Ali eu falei: gente, eu tô negociando tudo, mas mesmo assim eu não consegui me desprender. Nisso meu pai entrou. No outro dia, quando eu cheguei pra vê-lo, ele tava entubado. Não falava.
Tava tipo morto. Foi a pior cena da minha vida. E aí nisso eu olhava e falava, e agora? E foram passando os dias, ele ficou 12 dias. E teve um dia desses que a gente brigava, porque ele falava, nossa, você só fica no hospital, seu pai já tá lá, parado, não tem nada ali mais. Mas eu permanecia no hospital todos os dias, o dia inteiro. Oh. Eu falava, ele tá ali, eu tenho que ficar ali. Eu tenho que ficar ali. E aí teve um dia que eu entrei pra vê-lo, foi uns 3, 4 dias antes dele acordar. E eu tava fazendo carinho na mão dele, e a mulher falava mesmo, falava, quando você chega perto, o coração dele acelera muito. E eu perguntava algumas coisas pra ele, falava, aperta minha mão, e ele apertava, eu não entendia. Só que na hora que eu tava fazendo carinho nele, o coração dele para. Eita. Faz pi. Aí eu olhei e falei assim, tem alguma coisa errada ali, né? Minha irmã é biomédica, ela sabia que tava acontecendo, mas fingiu que não tava. Não, Samira, tá tudo tranquilo. Aí ficou assim, né? Aí o médico, traz o carrinho, traz o carrinho. Nisso eu entrei em desespero. Falei, meu pai morreu. Morreu com raiva de mim, brigado comigo. Nossa. Eu, Meu Deus. o que que eu faço? Entrei em pânico, saí desesperada. Eu perdi meu chão. Gente, eu só queria... Naquele dia eu tentei tirar minha vida. Ele tinha deixado os remédios dele em casa, eu tomei todos. Eita. Só que nesse dia chegou essa pessoa, pelo menos pra isso, chegou e me fez vomitar os remédios. Falei, não, eu não vou conseguir viver. E aí nisso, ele ficou 3 minutos parado. Até o coração voltar. Isso depois de tantas coisas de coração. Na minha frente. E aí, eu lembro que depois de uns 3 dias ele foi melhorando, voltou. Aí, um dia antes dele fazer a tráqueo, que ele estava entubado, já ia passar o tempo, ele ia ter que fazer uma tráqueo. E aí, o médico falou que não tinha mais como esperar. Que ia tirar o negócio. Eu falei, não, dá mais um dia. Só mais umzinho. Ué, o que custa, né? Aí eles falaram, tem certeza? É perigoso, bactéria, não sei o que. Eu falei, não, mãe, fala pra deixar ele mais um dia aí. Vai dar nada, não. Já aguentou tanta coisa, vai aguentar só mais um pouquinho? Um diazinho? Vamos tentar. Aí falou, tá bom, então amanhã, nesse horário, a gente vai tentar desentubar ele, pra ver se ele acorda. Nisso, eu lembro que eu cheguei no hospital no outro dia, já era mais tarde, eu achei que ele já tinha sido desentubado, não sei o quê. Na hora eu falo, não, posso ver meu pai? Eles falaram assim, não, a gente vai tentar agora. Eu lembro que eu entrei no banheiro do Mater Dei. Tava imundo, nunca vi aquele banheiro sujo. Aquele hospital é sempre um brinquinho, limpinho, bonitinho. Quando eu entrei, tava todo preto. Eu ajoelhei e falei, se você é Deus, o Deus que você fala pra mim, dá o sopro de vida nele agora. Na hora que eu levantei, saí, entrei assim, eles falaram, pode ir lá. Na hora que eu olhei pra ele assim, ele tava sem nada. Eita. Falei, não. Falei, Deus mais uma vez mostrando que tá comigo, tem um propósito, e eu só vacilando. Nisso ele saiu do hospital e tal. E aí eu voltei pra minha casa, mas ainda voltei em rebeldia, né? Fazendo as coisas erradas. Essa pessoa terminou comigo. Depois que eu tava no estágio de tomar 10 remédios de depressão, não conseguia mais dormir. Foram muitas coisas que aconteceu. Teve o afastamento da igreja na adolescência. Depois teve as pessoas, quando eu comecei a ficar com as pessoas do mundo, tipo assim, andar com eles, Sim. as da igreja também já não queriam mais andar comigo, porque achavam que a filha do pastor era um mau exemplo. Eu não julgo, mas querendo ou não, isso só foi me afastando. Eu me via, tipo, sem. E aí eu me apegava ao que eu tinha, Sim. que era mundo. Mundo, não tinha mais nada. E aí nisso, aí teve tudo isso, aí teve relação. Quando ele chegou no ponto que ele virou pra mim que falou, acabou. Meu pai ainda, tipo assim, pra mim, meu pai não gostava de mim mais. Eu não conversava com meu pai mais direito. E meu pai sempre foi, tipo assim, meu amigo. Então a gente se afastou. Não conversava com ele mais. E ele terminou comigo. E aí nesse dia eu tentei me matar. E aí meu pai correu comigo pro hospital, com a minha irmã, com a minha mãe. Ele chegou no hospital também me xingando, falando que nunca mais queria me ver. Eu falei assim, o que você tá fazendo aqui? Lembra que aconteceu alguma coisa assim. Mas eu tentei me matar por causa de uma pessoa. Olha o nível... Você tomou remédios? Como Tomei é que foi? um vidro de Rivotril. Nossa. Graças a Deus foi Rivotril, porque pelo menos eu só fiquei apagadona. Mas olha o nível que a gente chega de comparar o amor a uma pessoa. Exatamente. O próprio amor deu a vida por nós na cruz. Cristo foi rasgado na cruz, crucificado por nós. E a gente vira as costas para a cruz e quer a aceitação do homem. Eu não, a Não gente dá pra entender. dá porque a gente é realmente viver morto.
no mundo a gente está morto. Quando você realmente tem essa conversão, quando eu tive, tem um ano, que é a conversão de fato, parece que você nunca viveu, não é? Ou parece que você viveu. Eu não consigo lembrar uma sensação do mundo. Não consigo. Prazer, nada, nada, nada. Eu não lembro. Eu não sei explicar. Eu falo, pai, ou eu tô muito radical, ou eu tô ficando doida. Porque eu não sinto nada. Não quero pecar. Ele não fica assim, então, fica assim. Quando você sai do mundo assim, lá quando você tá lá, você acha que você tá bem, você tá tendo felicidade, você tá tendo prazeres. Só que quando você vai pra igreja, parece que é igual o Saulo, né? Aquela Nó. camada sai, você começa a um negócio que enxergar você as falou aí que coisas. me veio aqui na mente. A gente tá no mundo, a gente vê prazer, alegria. Mas sabe o que é que motiva a gente? As pessoas. Lá no mundo, todo mundo te abraça. Por mais que seja falsidade. Na igreja, você entra em pecado, ou entra um pecado, ou o que é que a gente faz? Querendo ou não, eu já fiz também. A gente olha e julga. A igreja é pra quê? Se a gente tá julgando quem deve estar lá. A igreja não é pra gente em si, tipo assim, claro que é a edificação do corpo, mas a gente tem que parar de julgar as pessoas que entram na igreja, porque às vezes a pessoa não volta mais. Sim. Porque fala assim, que Deus é esse então que esse povo serve? Eu tô indo lá e não sou abraçada, o povo só me julga, olha de cara feia pra mim, eu vou pro mundo mesmo que eles me aceitam. Tem dor, mas pelo menos tem prazer. A gente acaba queimando o evangelho de Cristo. Porque a gente, eu falo que eu, Samira, na minha vida eu tento fazer tudo isso que eu falo aqui agora, diferente, porque se eu fizer a mesma coisa, se eu julgar alguém, se eu apontar o dedo, se eu falar que nexo tem eu pregar uma coisa e ser assim? Não tem base, isso não é evangelho. Entendi. E você foi pro hospital, e como é que foi a sua recuperação lá? Do Rivotril? Sim. Foi tranquilo. Aí, terminei com ele no carnaval. Ele terminou comigo no carnaval. Nesse carnaval, eu falei assim. Aí, na hora que ele terminou comigo, gente, que eu acordei do Rivotril, em vez de eu falar, nossa, vou ficar com os meus pais, vou me jogar no mundo. Acabou, não tem mais nada na minha vida. Minha vida acabou. A razão da minha vida foi embora. Gente, isso é muito sério. A gente fala rindo disso quando uns adolescentes falam isso, mas isso é muito sério. Realmente, o nosso sentimento é como se uma pessoa fosse a razão da nossa existência. E nisso eu falei, vou me jogar. Foi a primeira vez que eu bebi. Fiquei bêbada, louca, não sabia nem o que eu tava fazendo. Dormia fora, falava pro meu pai que eu tava dormindo na casa das amigas. Tava em tudo no bloquinho de carnaval. Primeira vez na vida. 2019. Eu não fiquei no mundo muito tempo. Mas o tempo que eu fiquei, Foi amigo, intenso. Deus, eu sou muito, igual eu falei, eu sou muito intensa. Tudo que eu vivi foi muito intenso. Por isso que hoje, quando eu realmente converti, eu sou muito intensa com Cristo. Eu sou muito intensa, muito. Mas ao extremo. Tanto que o povo às vezes fala, nossa, você tá chata, cara. Nossa, por favor, para. Meu pai fala, Samira, só um pouquinho. Eu falo, tá bom, eu tento. Mas é porque quando eu entendo o que é Cristo rasgado na cruz, eu não consigo não ser assim, porque é um amor que não cabe dentro de mim. Eu tenho que ficar falando, pra pelo menos aliviar. Não tem como, gente. Não s- Ai, é indescritível. E aí, onde que eu tava? Na hora que você se jogou no mundo. Me joguei no mundo. Aí eu fui beber, aí eu comecei a andar com tanta gente do mundo. Aí eu pintei cabelo de louro. Não, gente, misericórdia, eu tava feia, viu? Eu tava igual um Smeagol. Misericórdia. Agora, se você pegar uma foto minha de 3 anos atrás e hoje, você fala assim, não é você não. Nunca eu não usava roupa, né? Usava um pedaço de pano. Meu cabelo era horrível. Nem eu. Eu tô tentando me conhecer. Eu falo que agora eu tô vivendo eu tô conhecendo a Samira. A Samira é essência. A Samira, sabe? Depois do como eu tô conhecendo quem é a Samira. Quem é a Samira que Deus criou, né? Sim. Não a Samira que quis viver com as próprias mãos. Que a gente, Deus permite. Eu fui construindo uma história, mas para poder construir a correta, Deus teve que destruir tudo. É isso. E dói. Verdade. Nó. Você disse algo aí interessante que sobre o julgamento. A Bíblia ela nos fala que nos permite a julgar as pessoas, né? Sim. Perante a reta justiça de Deus. Sim. O problema que eu acho que a igreja enfrenta muito é só no julgar. Falar assim, você tá errado. Mas e a solução? E o ponto que você vai, você tá errado, mas Sim. vem cá, é desse Discipulado, jeito, né? Caminhar é por esse junto. aqui, né? Eu acho que talvez, né, o que a gente precisa
não é nem parar de julgar, né? Porque o julgamento, a própria Bíblia faz isso com a gente. Conforme a reta justiça. Mas o que falta para nós, assim, na igreja, quando eu falo nós, eu falo igreja, né, universal, é dar esse suporte, é falar assim, você errou, Sabe mas por quê? aqui é o caminho. Sabe, porque eu falo isso por mim. É muito fácil você julgar um pecador e não dar a mão junto. Isso. Uai, você vai julgar e vai jogar ele aonde? Você tá matando ele mais ainda, você tá mandando ele pro inferno. Eles têm que ter noção que quando a gente faz isso, a gente tá jogando alguém no inferno. Isso. Às vezes não quer, jogar né? alguém no Não quer inferno. pagar o preço de ajudar, Eu tenho caminhado com muitas meninas. E não falo isso pra me gloriar. Deus sabe disso, de verdade. Eu caminho com muitas meninas. E cada uma eu atendo individual. E eu caminho com todas. E se tem pecado, eu não julgo. Eu advirto. E nós estamos caminhando conforme a palavra. Porque não adianta eu te julgar e te deixar sozinho. Você vai piorar e você vai sair da igreja. E aí é a culpa da sua vida. Porque na Bíblia fala que o sangue vai cair sobre mim. E de julgar, a Bíblia fala, julgue conforme a reta justiça. Mas tome cuidado. Porque você será julgado na medida que você julgar. Sim. Ou seja, eu tô te julgando, mas e a minha vida? Como que tá? Porque é muito fácil eu te julgar. E só de eu estar te julgando, minha vida já não tá boa, irmão. Então a gente tem que parar para pensar, porque a pessoa leva só um lado do evangelho, né? Aquele famoso evangelho do recortado. Você recorta a Bíblia. Versículo isolado. Versículo isolado. Você só pega o que você quer. A pessoa tem que entender que ela não tá brincando, ela não tá ferindo a gente, não. Eu olho essas situações, eu não falo, porque tem gente que não gosta de ser advertido. E a exortação é que traz transformação. Davi, quando Natan falou, ele caiu a ficha. A gente precisa de Natan na igreja. De Natan. Eu tive um Natan. Um Natan que tinha um erro meu, que foi no início do carisma. A pessoa conversou comigo sobre isso. E enquanto eu não assumia que eu tinha que eu tive esse defeito, esse erro, eu nunca ia me curar. No dia que eu assumi, eu nunca mais fiz, eu nunca mais pensei. Ali minha vida mudou. Uou. Por causa de um Natan. Porque a gente consegue fazer as pessoas, não fazer as pessoas, mas a gente pode incentivar as pessoas a querer Cristo. Assim como Satanás incentiva você a ficar no mundo. Eu também, outro ponto que eu não acho legal, uma pessoa veio para a igreja, ela tá querendo aprender, ela é barrada. Por que que ela não pode? Ela converteu hoje, por que que amanhã ela já não pode estar nas coisas? Na Bíblia, quando que Jesus mandou o pessoal esperar para ir pregar? Não tô falando para ir virar um pastor, não tô falando para ir virar um ministério. Eu tô falando que se a pessoa converteu e ela quer falar de Jesus, quem somos nós para calar a boca dela? Não tem lógica. A gente quer colocar tempo para coisa que Deus não deu tempo. A gente quer criar doutrina onde a Bíblia não tem essa doutrina. E isso também é errado e é pecado, porque a gente está acrescentando coisa na Bíblia. Se está acrescentando coisa na Bíblia, fala que vai para o inferno. Ai daquele. Ai daquele. Aí você vira pra mim e fala, não, a pessoa converteu, mas ela já tá 1 ano na igreja. Mas ela tem que ficar mais um pra ela poder cantar. Mas ela tem que ficar mais um pra ela poder fazer um seminário. E aí a pessoa... Gente, isso vai acabando com o fogo da pessoa. Acaba com o fogo da pessoa. Então a gente tem que ser o contrário. A gente tem que motivar, é trazer pra perto, é fazer discípulo. A caminhada cristã, irmão, não é de quantos vão... de quem vai chegar primeiro, é de quantos vão chegar junto. Sim. Se eu chegar lá primeiro sozinhona, Deus vai falar assim, nossa, sozinhona, ó, português bonito. Deus vai falar, ah, tá, princesa, pode ficar aí que eu não te conheço, não, é? Cadê o que eu te pedi? Não é sobre mim. É sobre quantos vão chegar junto. É eu, você, todo mundo chegar junto e falar, vencemos. Não é eu vencer e tchau pra vocês, não, gente. O evangelho hoje tá com isso, disputa, isso não existe. E isso vai acabando com o evangelho. A Bíblia fala que o reino subdividido ele não resistirá, né? É. Se nem os demônios eles se dividem, por isso que o reino deles são tão devastador, né? E isso é Cristo falando, né, a Bíblia, né? E tem Não sou muito eu. homem sendo como E Saul, nós, criando governo e não reino, achando que ele é o Deus. Porque Saul achava que ele era o Deus, né? Ele criou um governo. Então não existe isso, não é nada sobre a gente, é tudo sobre ele. E eu também já, não vou mentir, teve uma época, uns anos atrás, que eu dava umas doidas que eu ia converter, falava, pai, eu tô crente. Ia pra igreja e falava, pai, eu quero fazer isso na igreja. Pai, quero fazer aquilo. Saía de novo. Pai, quero fazer isso na... Voltava. Quero fazer isso na igreja. Pai, você deixa? Cortava. Falava, não, vai não.
Ele Vai já não. fez a tesourinha ali. É. E ele estava certo, e isso eu achava que ele estava errado. Porque eu queria ir porque era para aparecer. Eu já quis fazer as coisas no reino para ter visibilidade. Ah, pra você ver. Eu já quis fazer as coisas no reino para poder Sim. ser a filha do pastor, que também pode ser talvez uma futura pastora, para poder mostrar para as pessoas que eu sou boa o suficiente. Eu já quis isso. Mas quando eu converti de verdade, eu entendi o que é a cruz. E de fato, hoje tendo título no futuro, daqui para frente ou não, eu quero viver para salvar vidas, porque eu entendi o que o meu mestre fez. Hoje eu não vivo mais eu não. Eu falo de fato e falo de coração. Eu faço como Paulo. Eu não tenho vida mais, eu não tenho vontades mais. É até que nada mais importe. É servir ele quando tudo tá bem, mas é servir ele quando tudo tá mal. É isso. Ontem eu não estava bem, me deu uma. Do nada, às vezes, bate insegurança. Bate insegurança na gente, a gente não sabe do amanhã, porque a gente confia em Deus, mas a gente é ser humano, gente. Sei. Davi, Tem salmos fraqueza, dele, debilidade. você lê salmos de Davi, era uma oscilação de sentimentos. E aí eu falei, Deus, ontem eu falei, Deus, não tô entendendo, eu quero largar tudo, mas eu não quero, eu preciso ficar, me ajuda. E eu chorava, e eu falava, gente, é isso que é evangelho. É mesmo quando você não sabe o que vai acontecer amanhã, você permanece, você Escolher chora. sempre Cristo, né? Sempre. Você chora, mas você chora no seu quarto com ele, porque enquanto você tá chorando, ele tá te É consolando. isso aí. E a gente também entende que a poda ela é diferente do corte, né? Sim. A poda ela é necessária. Às vezes a gente quer fazer, mas às vezes precisa falar, calma, Não agora tá não é o na hora. tempo. Daí isso é uma poda. Eu vivo a poda hoje, né? Eu tô vivendo, já vivi pior ainda. O meu pai, as pessoas acham que o meu pai. Você era filha do pastor? Às vezes as pessoas acham que é muito tranquilo pra mim poder fazer as coisas na igreja. É mais fácil, Não né? nunca falei isso em nenhum lugar, é sério mesmo. Ó, exclusivo, O meu- hein, gente? O meu pai comigo, ele sabe. Ele é rigorosíssimo. Cobra mais ainda, né? Ele não me deixa fazer quase nada assim. Eu peço, ele fala, não tá na hora. Eu falo, pai, tá bom isso aqui? Ele fala, ainda não, você pode melhorar. E eu sei que ele tá me podando pra me ser o melhor. Sim. Porque se eu quero ser como Deus deixou ele ser, eu preciso passar por isso. Dói. Tá doendo, vou mentir não, gente, dói demais. Tem dia que eu quero falar, Deus, eu não quero mais, eu quero ter uma vida normal, eu quero um emprego normal, eu não quero tem ser como voluntária mais. no reino, eu não quero ficar fazendo carisma, eu quero só viver. Deus, eu quero estudar, trabalhar e viver pra você, mas quietinha na minha casa, sabe? Tem dia que eu só quero isso, porque as pessoas olham e falam assim, nossa, deve ser ótimo, né? Ter visibilidade, ah lá, tá conseguindo, vai pregar. Ô, meu irmão, você não sabe a luta que é no secreto espiritual. O tanto que você chora e que você sofre com Deus. Pra chegar ali, né? O ministério é uma coisa que você tá sozinho. É você e Deus. E tem hora que você vai ter que ser mais sozinho, porque Deus precisa se revelar a você. E se você tiver com muita gente, ele não vai conseguir ter É esse isso aí. íntimo. Então, quando a gente tá nesse lugar de solidão, igual, não é solidão, é só seu e Deus, não tem muita gente. Eu tenho vivido isso. É um lugar onde você fala, Deus, dói. Porque não tem mentira, não tem como Esconder nada dele. É tudo na transparência. E quando você engole o choro, ele ainda fala: se você engolir, vai continuar doendo. Exatamente. Então você chora logo para poder dar um passo para frente. Ele é assim. E aí ontem eu chorei, dei um passo para frente, falei: amém, hoje eu acordei plena. Eita glória. Porque é assim, o evangelho é assim. É renunciar todo dia, é sofrer todo dia. E eu falo, se não fosse o meu pai me podando desde o primeiro dia que eu pisei no carisma, eu já teria precipitado há muito tempo, já teria caído. Não caído no pecado até. Mas já teria perdido muitas experiências e não teria no final o que eu tô tendo até hoje. Tipo assim, eu sei que eu não teria um êxito perfeito. Sim. Eu tô tendo um processo que ele tá rápido, porque Deus, ele não tem pressa. Mas a geração, a gente tá tendo pressa, né? Que a geração da gente tá precisando de pessoas jovens para poder pregar o evangelho. Referência. Então, Deus dá à medida que você se entrega. Eu resolvi me entregar. Independente de A, B ou C, eu resolvi me entregar. E nisso, a poda, quando você tá resolvendo, você se entrega 100%. E vem a poda, que é isso? A poda é a primeira prova se você realmente vai querer continuar ou não. Ou, se você passar pela poda, pela solidão,
o quebrar do seu ego. Exatamente. Quando você quebra seu ego, aí eu falo, aí você pode falar assim. Quando Tá você pronto pra pregar. quando você tiver um coração ensinável. Porque, gente, é muito difícil você vencer o seu eu. Você olhar e falar, não, eu tô errado. Eu não olhava, eu não falava que eu tava errada, não. Pra mim, eu era sempre certo. E no momento em que você tava ali se afundando no mundo, qual foi o momento que você falou assim, eu preciso de Cristo? Ah, primeiro, depois que eu fui pro mundão, né? Que eu terminei esse relacionamento, eu me envolvi com pessoas que mexiam com drogas, prostituição, toda dor que eu sentia, porque por mais que eu tava na minha casa, eu via decepção. Isso depois do relacionamento. Eu fiquei, nem eu sei o que eu virei. Eu era uma pessoa morta andando. Eu não tinha mais esperança, não tinha mais expectativa, não tinha mais alegria. Não conversava com ninguém, nem meus pais me faziam, nem meu pai conseguia tirar um sorriso, nem minha mãe, ninguém. E aí, naquele lugar que eu tava, e, tipo, achava, tipo, todos os lugares que eu tava, eu não conseguia ser completa com tudo, mas eu fazia mais ainda para ser completa. Então foi me afundando cada dia mais. Eu comecei a fumar 3 maços de cigarro num dia. Eita. Eu era viciada em cigarro, porque eu ficava ansiosa, não tinha nada pra, tipo assim, eu queria, a verdade é que a gente quer pedir ajuda e quer voltar para os pais. Quer um abraço, falar, me ajuda, me socorre. Só que você não tem coragem. Exato. Que é o porto Porque seguro da gente. e Satanás coloca na sua cabeça, eles não vão te aceitar. Então, pra que você vai lá? Tira a sua vida. É melhor, é aí que vem o suicídio. Fácil. Você mesmo começa a ver que ninguém. E aí, um ponto também que a gente tem que Que é uma tomar cuidado. mentira, né? É uma mentira. E aí, uma pessoa dessa chega na igreja, gente, o que é que ela tá esperando? Quantas vezes eu mesma cheguei nesse ponto, querendo só alguém pra poder falar, vamos caminhar que vai dar certo. Eu tô contigo. E eu nunca tive. Braço estendido. Tive, assim, de pessoas mais velhas e tal. Mas, tipo assim, sabe naquela hora que você queria alguém pra falar. Não é seu pai, sua mãe sempre, né? Porque você tem vergonha de contar. É as pessoas ao seu redor. Exatamente. É as pessoas ao seu redor. Porque pai e mãe a gente tem vergonha. Então, Tem um bloqueio, né? lógico, eu falo que pecar pra pé de pai a gente nunca vai querer, né? Só que a gente esquece que nós pecamos perante Deus. Exatamente. É pior ainda, Perde né? essa consciência espiritual, né? A gente perde a consciência. É por isso que eu falo, o homem, quando ele não tem o Espírito Santo, ele não tem noção do que ele tá fazendo. A gente realmente tá morto. Sério, porque se a gente tem vergonha de pecar e o pai chegar e ver, por que a gente não pensa que a gente tá pecando e Deus tá do lado? Espírito Santo dentro. Exatamente. Quando eu comecei a ter essa visão do A gente é tão evangelho... hipócrita que a gente não ultrapassa o sinal se tiver um guarda de trânsito. Sim, A gente não cola na prova se a professora estiver olhando. mas aí... Mas pecamos quando E Deus aqui, está você olhando. acha que você é melhor do que a pessoa que tá bebendo no mundo? Por que você é mentiroso? Exatamente. Gente, pecado pra Deus é a mesma coisa. Pecador não julga pecador, não. Pecador abraça pecador e vai pra salvação, vai pra cruz. Sim. Mostra o caminho, né? Ué, não tem como não. Porque é muito fácil eu julgar e achar que eu sou o bambambam. A pessoa vai pro céu, eu vou pro inferno. A gente tem lógica, não. O evangelho é muito simples. E a gente também percebe quando a pessoa ela fala pra nos prejudicar e pra nos ajudar. Tem gente que fala só pra te deixar pra baixo, Porque- pra te fazer desistir. Eu vivi isso muito esse ano de 2023. Se eu não tivesse fortalecida espiritualmente, eu não estaria aqui hoje. Porque eu sei as pancadas que eu tô levando. Gente, não é pouca. É gente o tempo inteiro, não tem um, de coração. Não tem um pra falar assim, Samira, eu tô com você, eu quero ver você chegar ao final do seu propósito, eu quero ver você no seu ministério, eu tô com você. Agora de verdade, o meu amor é virar pra pessoa e falar assim, vamos junto, vamos todo mundo ser também? Vamos virar evangelista, missionário, vamos todo mundo. Gente, a vida não se baseia aqui, não. A vida aqui é passagem pra eternidade. Só que a gente perdeu a noção que isso aqui não tá valendo, que isso aqui não importa. Importa temos ter responsabilidades? Lógico. Tem responsabilidade, tem família. Mas, de fato, A prioridade é lá. a prioridade é eterna. Só que você vê gente preocupando com a escola do filho, se o filho tá tirando nota boa, se o filho tá fazendo isso, se o filho tá fazendo aquilo, se o filho parará pororô. Não pergunta se o filho orou um dia.
E pra onde seu filho vai? É porque a gente preocupa mais com a reputação do filho profissional do que espiritual. E a gente preocupa mais com a nossa reputação, tem hora, do que com o que Deus está pensando. Porque aí a gente não toma posições que tem que ser tomada, porque a gente vai ser julgado pelo outro, mas a gente está indo contra Deus. Ou seja, a gente está falando, Deus, eu prefiro o ser humano que você. A gente prefere a criatura, o criador fica aí. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: a carência dos homens é profunda quando o relacionamento com Deus é raso. Sim. Quando a gente entende isso, a gente começa a desapegar das pessoas e começa a se aproximar mais Até de que Deus. nada mais importa. Exatamente. Por quê? Porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente entende que, sim, devemos amar o nosso próximo, mas entender que Deus é acima de todas as coisas. E a gente tem que entender que ele é suficiente. Exatamente. E que lá na Bíblia fala, né, que ele não vai deixar faltar o pão de cada dia. Mas também fala, nem só de pão vive o homem. Eita, é forte. Então, às vezes o que você tá achando que você precisa não é o que você tá precisando. Deus também, a gente pensa que Deus promete banquete, né? Não, ele não te prometeu padaria, não, gente. Ele prometeu um pãozinho pra nós. Pãozinho, a gente tá querendo a padaria. Se a gente não tem tudo que a gente quer, Deus não tá comigo. Ele falou que é pra gente perseverar até o final, que não vai faltar o Ele que fala é que o necessário. banquete tá lá em cima, né? Que não vai faltar o que é necessário. O que não é necessário, com certeza você vai ter. Agora, você tá querendo uma coisa que Deus não fala, não te prometeu isso, não. Ele te prometeu a salvação e a vida eterna. E quando a gente tem noção do que é a eternidade, porque se a gente parar para pensar, onde que a eternidade começa? Onde que ela termina? Entende? Deus criou a eternidade. A gente não consegue explicar a eternidade, nós estamos querendo explicar Deus. É isso. Não tem lógica o que a gente... Onde que a gente está chegando? Eu falo que, imagina na época de Noé, quantas pessoas deviam ter na Terra? Será? Vamos chutar aí, eu não sei. Deus olhou e só salvou 8, porque só viu um. Imagina nos dias de hoje, como que vai ser? Oh Deus, por favor, que seja eu. E você falou sobre Noé, eu gosto muito é que Deus ele olha do céu e aí procura um justo. Imagina. E ele encontra Noé. Só que você pega a palavra justo, né? Fala assim, como que ele era justo se não tinha lei? Uhum. Se não, porque Moisés, ele é depois, né? Uhum. Moisés é bem lá. Só Sim. que é o que a gente precisa entender, né? Não precisa de uma lei para que nós podemos sermos Exatamente. obedientes. Sim. Porque aquilo que o Senhor tem para nós é óbvio. Gente, tudo, vocês já pararam pra ver que tudo no mundo veio de uma base cristã? Não tem como. Se eu te perguntar aqui, mesmo, todo mundo aqui é cristão, né? Mas mesmo se não fosse, adulterar é errado? Sim. E de onde que veio isso? Matar é errado? De onde que veio Até isso? na nossa Constituição, né? É isso que eu tô falando. Tudo vem de uma base bíblica, só que a Tudo gente que tá... rege ética e moral. Vem O da Satanás Bíblia. fecha os nossos olhos pra achar que é tudo humano. É simplesmente o ser humano, o Satanás tá conseguindo deturpar a mente do ser Sim. humano. Cegar, né? Igual você disse. E A o gente que- tá lá, mas é uma Sim. ilusão. E o que ele tá fazendo é destruir a família, que é a base do evangelho. Sim. Criação, Adão e Eva. Não tem como. Você comentou que você passou um momento muito difícil, né? Que foi 16 dias em coma. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Antes disso, eu vou te contar uma coisa, cara. Você me perguntou como que eu tinha conhecido Jesus assim, tipo... Sim. No mundo eu usei cocaína, né? Eu usava droga. E eu usava e meus pais descobriram que eu usava droga, minha irmã também. Aí eles queriam me levar para uma clínica. Eu fui para a clínica conhecer, mas não fui, não fiquei internada. E se eu tivesse ido para ficar internada, eu teria morrido lá, porque foi justamente depois de um mês que que eu fiquei com Covid e fui pro hospital. Então, eu tava muito ruim, né? Já tinha cigarro, remédio, droga. A minha Tá vida... destruindo seu corpo. Não, nem só o corpo. Eu não existia. Se você pegar toda a minha história, você vê que não tem como uma pessoa existir. Eu não sei como que eu ando. Eu devia viver assim, ó. Liguei, acordei, vamos. Resident Evil. Cara, não tem lógica. Porque aí era tipo automático. E nisso foi. Aí eu falei, não, eu preciso de uma chance, mãe. Uma chance, mãe. Uma chance. Deixa eu mudar. Não me interna, não, mãe. Aí ela falou assim, Samira... Ficou tão extremo assim? De Ficou, chegar de ficou. uma clínica? Não por causa de droga, mas porque eu não conseguia me controlar em nada mais. Ou eu tentava me matar, eu já cheguei a escrever com navalha na mão, eu não acredito no amor. Oh. Direitinho. E nem sentia dor. Eu me cortava e não sentia dor. As minhas tatuagens são por causa de dores.
Toda dor que eu sentia do meu pai de saudade no mundo, toda dor que eu sentia da minha mãe de saudade, toda dor que eu sentia de rejeição, de solidão, do que estava acontecendo com a minha vida, eu fazia uma tatuagem para não ter que ficar me cortando. Eu tenho 70 tatuagens no corpo. Eita. Pô. Tudo quando você tava no mundo. Eu tentei ocupar o buraco que a gente falou no início, né, de Adão, que quando ele caiu, com tudo. Eu sou uma prova para todo mundo. Cara, o que você passou? Eu passei. Todo mundo fala, não, mas você não passei. Não tem escolha. Ou é Cristo, ou é Cristo. E aí, nisso, eu fiquei nessa negócio de droga. A minha mãe falou, vou te dar uma chance, já que você quer mudar. Não acreditou nada, né? Lógico que eles não iam acreditar. Aí eu falei assim, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho uns 10 dias para mudar, para mostrar alguma coisa, que eu tô diferente. Aí eu falei, nossa. Aí falei assim, nossa, podia ter um encontro de igreja pra mim? Pô. Sério, falei. Aí uma amiga minha me liga no outro dia e fala assim, ô, vamos no encontro de uma igreja pequenininha? Falei, nossa, vamos, eu vou ir, vou fingir que eu mudei. Vou voltar e falar, não, pai, tô crente. Pronto. Vou resolver o problema, pelo menos metade do caminho andado. Fui pro encontro. Chego lá com quem que eu encontro? Com ele, né? Nossa! Foi a primeira vez que eu realmente encontrei com ele, com Cristo. Eu lembro que que eu fui batizada nesse encontro e ela falava assim, a pastora falava no microfone, minha mãe tem um vídeo, eu não lembro da sensação. Ela falava, veja, ela tá flutuando. Quando eu entrava, ela mandava jogar, tipo assim, como se você estivesse realmente entregando tudo. E eu caía na água e eu flutuava, tipo assim, meu corpo já não tinha sentido. E ela falava e eles me tiravam da piscina. E aí, nisso, eu realmente, até repito, tive um encontro de fato com Deus. E aí, depois desse encontro dessa igreja pequenininha, eu falei, nossa, agora sim eu entendo. Aí eu joguei tudo fora. Cheguei em casa, eu tinha vape, que era cigarro eletrônico. Joguei tudo fora. Falei, nossa, eu preciso mudar. Mas não foi uma coisa que eu quis expor pra ninguém. Foi acontecendo gradualmente, as pessoas foram notando. Porque antigamente a Samira era uma pessoa que chegava e mostrava que mudou. Quem mostra, não muda, não mudou. Porque não precisa. Por que você vai mostrar? Chave. Você nem sabe que você tá mudando. Chave. Se alguém vira pra você e falar assim, nossa, eu tô diferente. Não tá, irmão. Infelizmente. Não tem como. E nisso foi acontecendo automaticamente, meus pais, eu assustando. Eu olhava pro espelho e falava, não posso usar essa roupa aqui não. E eu comecei, o povo assusta. O povo começou a assustar. Realmente falando. E tipo, foi muito automático, simples, sem nada. Não fiz. Gente, nunca quis mostrar depois que eu conheci Jesus. Nada, porque eu fiquei com tanta vergonha. Ele me constrangeu tanto que eu falei, eu não tenho nem coragem de usar seu nome. Tem não. Não tem. E me perdoa quando eu tentei usar. Porque eu não sou digna nem de falar ele. Porque às vezes as pessoas usam Jesus como jargão. Exatamente. Ele virou um jargão que todo mundo fala, Jesus te abençoe, Jesus, Jesus. Ah, Jesus, gente, gente, a palavra Jesus, se você usar com fé, ela faz o morto levantar. Exatamente. Há poder, né? Há poder no nome de Jesus. As pessoas estão colocando como se fosse um jargão. É uma coisa que está perdendo a essência. E aí eu encontrei essa essência. E aí eu comecei a entender quem que era a Samira. Nesse dia, nesse batismo. Eu comecei a entender quem era a Samira. E antes de ir para esse encontro, desculpa, eu esqueci de falar um negócio. Não, tranquilo, volta aí. Antes de ir para esse encontro, teve uma briga na minha casa. E eu tinha dado o tempo da cocaína, né? Porque minha mãe falou que ia me dar chance, né? Pra mudar. Só que aí a gente brigou. Eu era muito estúpida. Gente, eu não gostava de gente, não. Depois eu era muito estúpida. E aí eu falei, vou sair andando pelo bairro. Nisso uma amiga, colega, né? Porque falou que era pra gente sair, eu entrei dentro do carro. Ela tava com um pino de cocaína. Falei, me dá aí que eu vou cheirar. Ela falou, mas tem um tempão, tem um tempo já que você não tá usando, você não vai parar? Falei, não, vou usar agora. E eu nunca viciei. Foi Deus, eu nunca viciei em nada. Eu usava porque eu queria. E aí, na hora que eu puxei, o Espírito Santo vira pra mim, dentro do Uber, gente, audível, ninguém escutou, só eu. Você não nasceu pra isso. Eita. Na hora eu olhei pro teto do Uber e falei assim, você tá me zoando, né? Falei, você tá me zoando? Você tá No falando... Uber? No Uber. O Uber olhou e falou, você tá? Eu falei, não, tô delirando. A minha amiga olhou e falou...
Aí eu falei assim, não, me dá mais de novo. Aí eu fui, quando eu falei, fingi que nada estava acontecendo. Na hora que eu puxei de novo, eu comecei a vomitar. Ele falou, você não nasceu pra isso. Nunca mais usei droga. Eita. Aí nisso eu fui pro encontro, tive essa experiência com Deus. Voltei do encontro e falei, agora sim, agora eu tô pronta. Só que Deus sabia, eu tenho certeza que ele sabia que em um certo ponto alguma coisa ia me enfraquecer. Porque as pessoas sempre me enfraqueceram. Esse era o meu ponto fraco. Não era o pecado, porque eu não vou mentir pra vocês. E Deus é testemunha, não preciso fingir que eu sou santa aqui, não. Não tô nem aí porque os outros pensam. Eu não tenho vontade do pecado. De nada. Nada. Sexualmente, nada, nada. Droga, bebida, nada. Eu não me entendo. Isso eu falo com meu pai. Eu não me entendo, eu me acho no extremo, um radicalismo nisso. Morto não sente vontade, né? Porém, mas para mim isso era impossível. Eu sei que para muita gente é. Mas quando as pessoas duvidam, eu falo assim, É busque possível. na mesma intensidade. Se você não conseguir, aí eu posso falar que eu não consigo. Mas eu tenho certeza que se ela fizer, ela vai conseguir também. Mas aí... Ai, Samira. Você tava... Isso. Aí eu não tenho mais eu não tenho mais vontade. Ai, gente. Você tava falando de que Ô, depois do encontro, que você teve Isso. com Jesus na igreja, você chegou em casa. E aí eu voltei transformada. Eu comecei a falar assim, gente, o que tá acontecendo? Quem que eu sou? Quem que é a Samira? E aí eu fui entender quem que era, começar a entender quem que era a Samira. E aí eu, tipo, me encontrei de fato com ele. E aí eu comecei a entender como... A gente não dá valor pra nada na vida, né? E Deus sabia. Era isso que eu estava ao ponto fixo. Deus sabia que se eu não passasse pelo coma, Sim. as pessoas me enfraqueceriam. Por quê? Porque sempre o que me enfraqueceu não era pecado, eu não gostava do pecado. Eu pecava para suprir um vazio. Sim. O que me fazia e não me faz mais, mas que fazia até o início do ano de 2023 e até meu pai pegar pesado comigo até o final de 2023, o que me fazia desistir era pessoas. Não é pecado. Olha pra você ver. Pra você ter noção, Satanás sabia disso. Ele não me tenta com pecado. E eu tô dando a brecha aqui pra falar pros outros, hein? Ei, aleluia! Ele não me tenta com pecado porque ele sabe que eu não vou cair, porque eu tenho permanecido. Claro que a gente é falho, não vou falar que eu sou Superman, né? Não, não é isso. Tô falando que o meu ponto fraco não é o pecado em si. Sim, na carência, assim, pode ser que já cedi no início lá, mas é pessoas. Porque pessoas conseguem te desmotivar. E isso sempre me afetou desde criança. Então é uma coisa que ele sempre usou desde criança, que ele viu que vinha na minha ferida. Então as pessoas, a gente tem que tomar cuidado porque a gente consegue até matar alguém. Sim. Isso é verdade. A gente pode matar a fé de uma pessoa. Costumo dizer que tem duas coisas que não voltam mais. É o tempo e uma palavra dita. Oh. Então, o que você fala vai Você ficar pode na até pessoa pedir pra perdão, sempre. mas a dor vai ficar. É. Porque na hora que você falou foi verdade, por que você falou aquilo? Deve ter algum sentido, algum motivo. Samira, antes de você continuar e falar um pouco mais sobre o coma que você viveu, a experiência, vamos dar uma pausa aqui para falar sobre os patrocinadores. Estamos como colaborador desse grande projeto, a Doceria King, que vem inovando com doces de festa, bolo para festa. Você que precisa aí, né, de bolos, doces para aniversário, não tem melhor, Samira. Doceria King. Faço dieta, mas eu aceito, quero ir lá É a, depois. é a melhor da região. Vai estar aqui todos os contatos do Instagram. Você vai falar com a Raíra. Eu tenho certeza que ela vai te atender com muito carinho e amor. Então, precisou de bolo para festas, docinho para festa? Doceria King, eternizando momentos. Agora eu quero falar pra você que é mulher, você que quer dar uma nova repaginada no seu visual. Mulher gosta de mudar muito, Não, né? demais, Pintar o vai. cabelo, fazer uma progressiva, e eu quero te falar uma pessoa que é especialista na área. Amanda Salles, Estúdio de Beleza. Ela trabalha com cronograma capilar, progressiva sem formal, que não agride o cabelo. Verdade. Ela tem um cuidado e um respeito com a cliente, além de ser ainda mentoreada pelo Espírito Santo lá. Então não Amém. perca esse momento. Aqui vai estar passando o endereço, o WhatsApp e também todo o endereço. Corre lá, agende seu horário, eu tenho certeza que você vai se tornar ainda mais linda do que o Senhor te fez. Especialista na área, Amanda Salles, Estúdio de Beleza. Também temos como patrocinador desse projeto o Marcelão Lanches. Cara, se você não comeu ainda um hambúrguer de qualidade, você tem que ir lá no Exato. Marcelão. Porque lá o hambúrguer é
incrível. Samira, lá ele tem Aonde que um- é? ali no industrial. Ele tem algo peculiar no cardápio dele, O quê? que, Você tá diz- vendo seu sorrisinho? Eu tô aqui curiosa pra que entender o diz assim, porquê. que é o hambúrguer crente raiz e o crente Nutella. Oh, meu Deus, já imaginei Aí o aqui. crente, ele chega lá, o Samira, e ele decide o que ele é. Ué, Aí raiz, você já né, pode ué? Que entender o isso, tamanho do raiz, né? Misericórdia, Então, Jesus. galera, precisou, deu aquela fome de noite, Faz jejum o cara, dia inteiro e vai liga lá. pro Marcelão, que eu tenho certeza que ele vai te atender com muito carinho. Aqui vai estar a descrição aqui, o número, o Instagram e o endereço. Então, bateu aquela fome? Marcelão Lanches. E agora eu quero falar pra você que quer que nós apresentamos a sua marca aqui. Nos chame lá no direct ou mande uma mensagem pra gente. Na capa do YouTube tem o nosso telefone, você pode entrar em contato e a gente vai apresentar a sua marca com muito respeito neste lugar. E eu quero pedir você também que está nos acompanhando até agora, diz aí o que você está achando, comenta qual é a sua opinião, curte, comente, manda esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir essa história de vida, de superação. E eu tenho certeza que você vai estar abençoando vidas. Voltando agora para a conversa, quero que você conte um pouquinho mais da experiência do quase morte, do E eu coma. notei lá, né, que você postou, né, que você passou por 16 dias em coma Foi, e o óbito decretado, né? foi. Cara, como que foi isso? Vou contar pra vocês, gente. Eu saí daquele encontro falando, agora eu vou viver meu propósito. Ninguém me segura. Ninguém me segura, mas como eu falei, Deus sabia, ele tinha, né, um propósito específico, ele sabia que se eu não me encontrasse com ele de fato, e Satanás de fato, porque foi o que aconteceu no coma, eu não permaneceria até o final da promessa. Porque é muito fácil a gente chegar até a metade do caminho para cair de novo. E aí, tudo que você construiu? O nome dele vai ser desmanchado. Não tem mais volta. Tem pecado na vida de um ministério que eu falo que é, igual o pastor Márcio Valadão um dia falou, é como um avião. Ele caiu, ele não tem volta. É forte. Então, é mais fácil você se corrigir inteiro para querer exercer um ministério. Não seja um ministério com falha. Pode doer, pode demorar, mas tente primeiro consertar tudo. Tente não, conserte tudo. Eu sofro ainda, porque tem que consertar tudo para poder fazer como Paulo fala, não ter do que envergonhar, manejar bem a palavra, ter um caráter íntegro. Porque não é sobre habilidade. A habilidade é uma unção que o Espírito Santo vai te dar capacitadora. Só forte. Lá na Bíblia, em nenhum lugar você vê eles te pedindo habilidade, não. Eles só olham caráter. É. Caráter e integridade. E o que está faltando é olhar caráter e integridade. Tem muita gente querendo olhar só títulos, como que chama? Diplomas. Canudos? Pois é. Verdade. E você falou algo interessante, falou assim, que Deus, que você ama os improváveis, né? Nossa, eu Eu vou amo falar que que eu assim, sou. Deus também ama os improváveis. Não é, Porque Paulo. nenhum tinha habilidade. Vou contar do meu coma. Depois eu vou te falar de Paulo, porque Paulo é minha paixão Seu da padrinho. Bíblia. Eu queria mudar meu nome pra Paulinha. Mas, quando aconteceu isso, de eu querer falar que vou viver meu ministério, a gente foi pro ano novo, né? Eu fui pro encontro, foi em outubro para novembro de 2021, aí a gente fiquei na igreja, indo todos os dias. Comecei a realmente buscar e foi algo espontâneo, não ia forçado, eu ia porque eu queria. Foi muito bom, é uma experiência que a gente realmente guarda, Tem né? que viver. Realmente o verdadeiro nascimento. Isso é uma polêmica, né, que trazem sobre perca de salvação ou não. Eu creio que quem nasceu de novo de verdade não consegue mais sair, não. Pode até cair, gente, porque todo mundo, lá na Bíblia diz, você pode, mas não tem como não. E depende muito do pecado. Porque antes vem a tentação e vem o escape, então não tem como. Mas aí, fui pro ano novo, nós viramos o ano e eu comecei a passar mal no dia 1º de janeiro. No dia 6 de janeiro, no aniversário da minha irmã, eu tava muito ruim. Falei, não, mãe, eu acho que eu tô gripada. Aí ela vai pra Unimed. Eu falei, não vou não. Eu tenho convênio, mas eu não gostava de ir no médico. Aí ela falou assim, nossa, a Sammy deve estar fingindo um drama. Porque também, né, não vai no médico, tá passando mal. Aí foi dia 10 eu fui no médico, ele falou assim, você tá com H2N3, que era aquela gripe que tinha, a cepa da gripe que tinha surgido. Suína, né? Então, É um negócio desse que teve, foi ano passado, e princípio de pneumonia. uau. Aí eu falei assim, não, tudo bem, me passou os remédios, fui pra casa. No dia 11 eu fiquei muito ruim, piorei, voltei. Ele falou assim, não, você tá com H2N3 e pneumonia. Você vai ter que tomar mais remédio.
Aí me deu mais remédio, eu voltei outros remédios, eu voltei pra casa. Dia 12 eu acordei bem. Dia 13, dia 12 de noite, dia 12 para dia 13. Dia 12 de noite, meus pais foram dar aula no seminário da igreja. E uma colega minha, que não era cristã, eu nem queria que ela tivesse ido lá em casa. Ela falou, vou na sua casa te ver. E meus pais não estavam em casa. Eu falei, não, tudo bem. Aí ela entrou, foi pro meu quarto, falei, vou tomar um banho. Na hora que eu entrei pro banheiro, eu tomando banho, eu desmaio. Tipo assim, perdendo o ar e começa a bater, falando, socorro, socorro. Se não fosse ela também, lascou. Aí ela foi lá, Deus tem um propósito em tudo. Sim, Até no que você não quer. Aí ela foi, me pegou, eu falei, pega a bombinha da minha mãe, um negócio da minha mãe, que minha mãe tem asma. E suguei o negócio, me ajudou um pouco, ela ligou pros meus pais. Meus pais subiram e falaram, o que que tá acontecendo? Nisso eu perdi o ar de novo, caí no chão. E aí minha mãe falou, leva a Samira pro hospital, Rogério. Leva pra Unimed. E aí nisso as vizinhas vieram, tipo assim, eu tava caindo mesmo sem ar, mas eu não entendia porque eu tava bem, do nada piorou. E aí nisso eu cheguei na Unimed, eu lembro só de eu cair de cabeça, assim, da cadeira de roda, sem ar. Não conseguia respirar, puxava e o ar não vinha. Meu Deus. Nisso, eles me levaram lá pra dentro, aí eles falaram com a minha mãe. Falaram, a gente tem certeza que sua filha tá com a Ômicron, com H2N3 e com pneumonia. Eita. E ela não tá bem, ela não pode sair daqui. Nisso, eu acordei com o efeito de um remédio, falei assim, eu vou sair daqui agora, eu tô ótima. Eu tô ótima, comecei a xingar os médicos, gente. Oh, meu Deus. Que vergonha. Minha mãe, não, Samira, você não tá bem? Falei, tô. Aí, nisso eles falaram, vamos te transferir para outro hospital. E aí me transferiram na ambulância, dia 14 para 15, pro São Lucas, que é o hospital que tava cuidando de Covid, né? E aí me transferiram pra lá. Eu lembro que eu cheguei no São Lucas, eu só tossia sangue. Meu Deus. Eu não conseguia falar uma palavra. O meu pai fala que dessa vez ele assustou, porque sempre que eu falava que eu ia no médico, eu falava com ele, pai, não quero morrer. Porque eu sabia, né, que o trem tava estreito pro meu lado. Dessa vez eu falei, não, pai, pode ficar tranquilo. Aí ele falou assim, Agora apertou. Aí ele falou, agora apertou. Minha mãe foi em mim, eu falei, mãe, eu não quero morrer. Porque eu sabia que ele tava assim, eu tava preparada, mas Você queria viver, né? As coisas de queria Deus. viver, só que pra me viver eu teria que viver com Deus. Eu tinha que ter 100% de certeza que eu ia querer encarar o É isso. BO, né? Que é um BO. Aí, nisso eles foram e conversaram, e aí o médico, minha mãe fala que o médico veio em direção a ela, e na hora o Espírito Santo falou com ela, sua filha vai ser entubada. Eita. Ela falou que ela perdeu o chão, porque minha avó morreu em 2021 por causa do Covid. Oh. Ficou entubada, minha mãe viu. E aí teve o processo aí, agora a filha dela estava entubada. E eles falaram, o caso da Samira, só um milagre. Nem milagres falaram, não, a gente não sabe. O pulmão dela tá 75% sem funcionar. O rim dela tá parando, o coração tá com uma mancha. Eita. O potássio está 1,2. Não tem o que fazer, a não ser esperar reagir. E nisso eu ficava dias, eu não reagia. Peguei uma infecção um dia, no outro eu fiquei com uma febre de 10 horas de 42 graus. E nesse dia eles apostaram minha morte. Eles falaram, hoje ela morre. Nesse dia eles falaram, a gente apostou sua morte, porque a gente falou, desse dia ela não passa. Foram 3 vezes que teve isso. Nesse dia da febre, esse dia foi muito interessante, porque eu com febre, minha mãe foi me visitar. Eles deixaram minha mãe, porque não podia me visitar, né? Porque era Covid. Sim. Mas eles deixaram minha mãe, eu acho que 2 ou 3 vezes, meu pai uma, se eu não me engano. E aí ela foi, ela falou, quando ela chegou, eu tava cheia de compressas geladas no corpo inteiro, porque eles não tinham mais jeito de poder abaixar minha febre. Eles falaram depois pra ela, eles estavam jogando gelo em mim, porque eu não tinha como. Não A febre abaixava. não abaixava. E aí ela foi lá, orou por mim. E na hora que ela tava saindo do quarto, o Espírito Santo falou com ela, ora de novo. Ela falou assim, Deus, mas eu já orei. O moço a gente tem que sair. Ora de novo. Minha mãe fala que ela parou, ela ajoelhou na maca assim no chão e falou, posso orar de novo, enfermeiro? Aí ele deixou. Ela falou, Deus, injeta óleo de cura nessas bolsas e o sangue de Jesus. Oh. Faz correr nas veias, nas artérias da Samira. Eita. E foi pra casa, ela não sabia o que eu tinha. Na hora que ela saiu, o médico conta tudo e fala que do nada a febre desapareceu. Eita, glória. E aí nisso, e aí teve um outro dia que foi o dia que uma irmã também cristã orou por mim no coma. Ela fala que ela chegou, meu pé já tava roxinho. Tava gelado já. Quando, tipo assim, tá realmente... E eu vou contar pra você a Lindo. experiência dentro do coma.
Porque aí você vai entender que eu realmente estava morrendo. E tava roxinho, eu tava toda gelada, e aí ela, o pé todo gelado, e ela fala que ela recebeu um telefonema de uma pastora, amiga da minha mãe, que chama pastora Patrícia Sabino, lá da Lagoinha, pastora nossa amiga, né? E ela fala assim: a filha da pastora tá aí, pastora Rita, ela tá, quem que é? Uma toda rabiscada. Não vai pra você ver. Uai, pelo menos, gente, que isso? Aí ela falou assim, nossa, eu acho que eu sei quem é. Aí ela falou assim, eu tenho uma tatuagem na perna escrita assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E na hora que ela olhou, ela falou assim, essa menina é crente? Ou ela é filha de crente? Antes da pastora ter ligado. Aí a pastora ligou, ela falou assim, ah, sei quem é. Ela ora por ela aí, por favor. Ela falou assim, eu já orei. Aí ela falou assim, ora de novo, em voz alta. Aí na hora ela orou, falou, Deus, a mesma oração que eu fiz pro meu pai. Ela virou pra mim e falou, Deus, o Senhor é Deus só pro fôlego de vida nessa menina. E eu abri o olho. Eita. Uou. Só que no coma, durante todos esses 16 dias, eu sofria perseguições de morte, ligada a todos os meus pecados. Droga, festa, prostituição, tudo, tudo. Você lembra de algo? Lembro, eu lembro que primeiro eu tinha sido sequestrada e me levava pra um Isso no caso. como você tava, tipo, sonhando. Não, era como se a gente estivesse aqui. Uou. Eu sentia a dor física. Eita. Eu não sei explicar como que isso acontece, gente, é só Deus. Eu sentia a dor, era como se eu tivesse aqui se fosse real. Não dá pra saber, pra mim não deu pra saber que era como. Pra mim era a vida correndo. Porque eu ia pra casa, eu dormia, eu fugia. Uou. Não tem lógica, sério. E aí, a primeira eu tinha sido sequestrada, eles me levavam, tipo, pra um sítio isolado, me estupravam, me drogavam, e eu sentia as dores físicas. Uou. Eu sentia as dores físicas. Eu sentia a dor de tudo, eu sentia o que era a sensação do pecado também, eu sentia um trem muito estranho. E aí, meu pai tentava negociar pra me salvar, não conseguia, porque eles cobravam muito caro. Minha mãe tentou ir com um barco, não conseguiu, aí eu consegui fugir com uma moto. Atropelei uma criança. Eita. Nisso eu fui parar num hospital. Nesse hospital a família da criança chegou. Depois uma pessoa começou a me perseguir com uma faca. Ela rasgava minhas costas no hospital. E eu fugia dela pelo hospital. E as pessoas falavam, você não merece viver. Essa criança merece, ela precisa dos seus órgãos. Meu Deus. E ela me esfaqueava por trás. E era uma pessoa que eu estava afastada no mundo, na vida, né? Uhum. Normal, assim. Uhum. Então, tipo assim, essa pessoa apareceu, tipo, desse jeito, tipo, me tentando tirar minha vida. E, tipo assim, eu achava que era real. Pra mim era tudo real. E a dor era igualzinho de estar sendo cortado. Era muito estranho. Eu não sei explicar hoje, porque realmente eu sentia as dores. Parecia que minhas costas, tipo, rasgavam, rasgavam. E aí eu fugia. E aí, depois disso, eu fui parar num calabouço que era embaixo de uma padaria, 24 horas, lá da Água Branca. Digpão. E aí, quando eu parava e via que eu tava debaixo desse calabouço, eu tava presa numa maca, tipo maca de hospital, muito presa, eu não conseguia soltar. Tinha uma tesoura, eu não conseguia pegar. Em todas essas situações, tipo, do estupro, da droga, de Criança. atropelar a criança, eu tentava fazer tudo sozinha pra sair da morte, né? Eu tentava me livrar de qualquer jeito. Qualquer situação da vida ali, eu tentava fazer, eu era autossuficiente. E aí, nessa hora que eu cheguei na Digpão, que eu tava presa, eu via um negócio, mas eu não conseguia tirar. E eu olhava pro lado, tinha um rapaz, eu lembro a fisionomia dele. Não sei quem é, gente. Mas ele tava ceifado. Ele tinha acabado de ser ceifado. Aí aparecia Satanás, saindo da parede, assim, um ser preto, alto, não dá pra ver, não vi fisionomia. Eu era tipo uma capa, tipo, não era uma capa preta, tipo essas capas, sabe? Era tipo um ser preto. Um ser preto, ele falava, agora é a sua vez, eu vou ceifar a sua vida. E eu não conseguia me soltar. E ele enfatizava, é sua vez, eu vou ceifar a sua vida. Você vai ser ceifada agora. E eu tentava, e meu corpo tava aflito. Eu não sei como que eu tava no mundo físico. Mas eu tava nessa guerra espiritual com a morte. Do nada. Tava nessa guerra com a morte. E aí, aparece um ser grande, branco. Eita, glória. Do meu lado. Mas eu não consigo olhar pra ele. Só que é como se eu estivesse aqui e eu vi ele aqui, ó. E ele parado. Fazendo nada. Tipo, eu achei que era alguém no celular na hora, tipo, porque a gente pensa muita coisa. E eu não consegui olhar porque o rosto brilhava tanto que não dava pra olhar. Eu falei, não, isso não é celular. E aí minha ficha caiu.
Que a gente demora a entender que, né, as coisas na vida. E aí minha ficha caiu, é ele. Aí eu só encostava e falava, por favor, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Na hora que eu fui pedir ajuda pra Deus, eu acordei e ele falou, é a última chance que eu tô te dando de viver o propósito nitidamente. Eu acordei falando, Jesus me trouxe de volta. Eita, uou, forte demais. E aí, desde então, tô vivendo os melhores dias da minha vida. Eu falo que eu nunca vivi de verdade. O melhor ano da minha existência foi de 2023. Onde eu realmente sei meu propósito, sei pra que eu Você existo. encontrou Jesus, né, cara? Eu encontrei a razão da minha existência, né? Eu não consigo, cara. Eu não consigo pensar em outra coisa. Eu me sinto podre pra qualquer outra coisa. Eu não consigo, estragada, melhor dizendo. Eu me sinto estragada pra qualquer coisa que não for um ministério. Eu não consigo. Eu falo, Deus, se for pra me viver de outra coisa que não seja o meu ministério, me leva, porque eu não consigo. Assim como o Pedro, né? Não consigo. Sempre andou com Cristo, só que teve um momento que ele entendeu que não era somente andar. Ele tinha um propósito, É isso. tinha um chamado. né? Tem gente que Deus escolheu pra viver, pra ali, só com ele, pra ele. Mas eu tive uma experiência no Moriá, que eu fui da Lagoinha, né, esse ano de 2023, em julho. Uhum. E Deus virou pra mim e falou assim: você tá realmente disposta? Vou te perguntar uma vez, sim ou não? No Moriá eu falei assim: sim, Deus, eu largo tudo. Falei, eu largo. Você pode me tirar meu pai, que era o que eu mais, tipo assim, você pode tirar meu pai, você pode tirar minha mãe, você pode tirar minhas irmãs, você pode tirar tudo. Você pode tirar minha saúde. Mas, por favor, a sua presença não. E eu falo isso aqui sem medo. Eu não consigo. Porque um dia sem a presença dele acabou. Então é melhor encontrar a presença dele lá em cima, né? Do que ficar sem ele aqui. Exatamente. A vida com Deus é gostosa demais, gente. E quanto tempo depois você se recuperou até você realmente começar a exercer o propósito? Eu falo do momento que você saiu do hospital até. Até dezembro, né? Porque teve o processo de fisioterapia. Sim. Eu saí sem andar. Gente, Jesus me matou, misericórdia. Corta isso, tá? Isso te salvou. Jesus, ele me fez morrer espiritualmente, me fez, tipo assim, eu morri espiritualmente, Sim. né, pra viver, e morri fisicamente. Porque eu acordei sem andar. Eu não conseguia andar, eu não conseguia levantar o braço. É. Eu não conseguia, ficava assim, ó. Não conseguia fazer nada. Minha mãe chegou e foi igual a mamãe criando um filho. E eu não conseguia falar. Por causa do tubo, eu não falava. Eu sussurrava. Até que depois de um mês eu fui começar a ficar perfeita. Ou seja, Deus me deu realmente uma nova vida. Ele falou, você vai? Então, beleza. Mas é a última chance. Eu sei que é a última chance. Eu sei que eu tô falando isso aqui. Eu sei que se amanhã eu vacilar, eu tô lascada. Então não tem volta. A gente tem que entender que o evangelho não tem volta. É Equibalou, né? Sem Não direito tem de volta. Volta. Equibala. Você vai e vai. E se doer, vai também. Isso aí. Meu pai fala uma coisa que fica no meu coração que eu vou levar sempre, pelo ministério. Aprenda a andar pela dor, sobre a dor. Porque andando sobre a dor, Deus vai te fortalecer e você vai chegar no propósito. É isso aí. Mas é necessário aprender a andar sobre a dor. E foi nesse caminho que você encontrou com ele. Eu falo que Deus, ele... eu creio que não deveria ter sido esse caminho que ele projetou, claro. Sim. Mas Deus não muda o propósito. Ele muda a rota. Ele deixou mudar a rota. Uhum. Eu estraguei a rota. Poderia ter sido mais fácil, poderia ser menos doloroso. É isso. Eu poderia não ter desonrado meus pais, o nome dele. Mas ele só mudou a rota. Quem sofreu fui eu dando. Mas o propósito está chegando. Tempo. A gente vai conseguir, eu vou conseguir, todo mundo vai conseguir, não, Jesus. E eu falo que eu sou como Gadareno. De fato. Ele encontrou com Cristo e ele falou, pá, Deus, deixa eu te seguir, né? Depois de tudo que aconteceu. Deus fala com ele, não. Volta. E mostra, como se fosse dizendo, mostra o que encontrar comigo significa. Transformação. É isso. Eu ia ser muito cômodo pra mim, tá? No Carisma. Ir pra outra igreja, começar uma história sem contar quem eu era. Sem contar meu passado. Sem ter pessoas que poderiam falar, não, ela é improvável, porque sabem quem eu era. Uhum. Porque conviveram comigo. Agora o difícil, eu vou falar de verdade, é você voltar na terra da desonra. É você voltar aonde você era o gadareno e mostrar, olha o que Deus fez comigo.
E eu falo que, por isso que eu falo que não é sobre ter um tempo. O Gadareno foi transformado, o Senhor não ficou lá com ele dias. O Senhor mandou, vai. É sobre encontro, é genuíno. Deus vai lapidando no caminho. Sim. E é só você falar, aceito. E ele falou isso comigo. Eu tinha saído do ministério do papai, de Porto de Sião, e falei, não, pai, eu vou seguir outro ministério. E realmente a gente achou que era de Deus a direção. Fui ficar na Lagoinha, com os pastores da Lagoinha. Fui recebida, abraçada pelo Flavinho, pelos pastores do Carisma. Pastora Lívia, eu sou muito grata, pastora Lívia, pastor Isaías. Só que um dia a Camila Barros foi lá e falou assim, às vezes voltar não é andar para trás, mas é alcançar a vitória. Eita. Nesse dia eu falei, Deus. Eu falei, pai, não tem como, é aqui. E hoje eu não sei o porquê. Eu amo Porta de Sião. Eu amo. Eu sou apaixonada pela nossa igreja, sou apaixonada pelas nossas pessoas. Eu posso ter a oportunidade, Deus sabe, a maior do mundo. Eu quero permanecer cuidando de quem eu tô ali. Porque não é sobre título, igual eu falei, não é sobre o lugar, não é sobre a igreja, é sobre as pessoas. Aonde eu desonrei o nome de Deus e desonrei a minha família e o ministério, eu vim honrar, porque na Bíblia fala, no lugar da desonra vai trazer dupla honra. Só que a honra tem que ser no lugar certo. A honra não tem que ser para um lugar que você não tem raiz. É muito fácil levar a honra para outro lugar e deixar a desonra marcada. Então eu voltei e tô aí nesse processo, formando Carisma esse ano, caminho do ministério. E, cara, eu amo vida. E eu detestava a vida. E eu vi lá que você tá fazendo lives com mulheres, tentando ajudar essas mulheres lá na sua igreja. Como tem sido pra você? Isso tem sido motivador? Gente, eu acho muito hilário. Posso falar isso? Eu falo, pai, é bizarro. Como que... Eu não vejo isso... Gente, é porque, tipo assim... a pessoa olha pra você e fala assim, nossa... Como que você me transmite Deus? Como que você me trouxe a resposta? Porque a gente sente que não é a gente que tá ali. Uhum. Não sou eu. É tudo Deus. Porque eu não consegui entender. Como que ele usa isso aqui? Não consigo. Eu falo, Deus, não, você merece uma coisa melhor. Tinha tanta gente melhor. Nossa, no início eu olhava pra minha tatuagem assim, eu começava a chorar no espelho. Falava, nossa, Deus, perdão. Não tem mais o que fazer. E hoje ver pessoas sendo transformadas, motivadas, pais confiando filhos em mim. Gente, eu olho e falo, é dele, porque eu não tenho o que falar, porque não é sobre mim. Eu não sinto nada, a não ser uma coisa. Gratidão por ele ter me aceitado, de verdade. É isso. Porque não é sobre a Samira estar fazendo algo, não é sobre a Samira alcançar algo. É sobre ele ter me alcançado e ter me deixado viver de novo. Porque senão eu ia estar no inferno. Isso aí. Então é isso, É viver uma vida de gratidão. é ser grata pela graça, É isso aí. que não foi barato. A gente tem sempre esse costume de perguntar o que o Senhor tem falado com você nesse tempo, né, nesse mês, nessa semana. O que o Senhor tem falado no seu coração? Você quer compartilhar com a Ele gente? tem tocado muito no meu coração que nós, né, os cristãos, devemos voltar ao lugar da comunhão. Eita. Porque Moisés, quem substituiu ele foi Josué. Josué. Mas ele reverenciava a presença. E quando ele ficou no lugar de Moisés, o Senhor falou, medite na palavra dia e noite, seja forte e corajoso. Mas o que ia deixar ele forte e corajoso? Para conseguir cumprir até a chegada. O problema é que a gente, às vezes, está com tanta coisa que o lugar da comunhão é o último tempo que você tem. A comunhão é o que atrai, é o que revela Deus. Sem ler a palavra, a gente não consegue escutar Deus. Você vai escutar qualquer coisa, qualquer pregaçãozinha da internet, você vai achar que é Deus. Uhum. Porque você não conhece. Qualquer vento de doutrina te leva. É a mesma coisa de eu chegar agora na casa do Neymar. Eu conheço ele, mas ele vai abrir pra mim? Por quê? Que não te conhece. Porque ele não me conhece? Aí eu vou chegar lá no céu bonitona. Te conheço, Deus. Cheguei. Ele vai falar assim, filha, desculpinha, tá? Tchau. Ele tem queimado muito no meu coração sobre oração e leitura. Porque eu, nas férias, também deu uma diminuída na leitura. Eu leio muito intenso, né? Muito intenso mesmo. Carisma é obrigação ler 20 livros por ano e ainda 2 vezes a Bíblia. Mas aí eu li 50 ano passado e a Bíblia. Só que aí agora, nesse ano eu ainda não tinha... Sabe quando você... fica meio assim?
Aí Deus ficou tocando no meu coração durante essa semana. E ontem ele falou, tipo, enfático. Eu tava lendo sobre Azusa, o livro. Ele falou: oração. O que traz avivamento? Oração. O que traz o Espírito Santo? Oração. O que atrai a presença? Comunhão, oração. Presença. Enquanto a gente não parar para ter tempo para presença e comunhão, não vai ter intimidade, não vai ter revelação, não vai ter sobrenatural. A gente vai viver no natural. Não tem como acessar as coisas sobrenaturais vivendo no natural. Ou você abre mão do natural e vive no sobrenatural, ou você abre mão do sobrenatural e vive o natural. Exatamente. É um ou outro. E isso que ele tem tocado no meu coração. E em questão da Samira, é vidas. Uou. Vidas. Eu queimo, gente, eu queimo. Eu não sei explicar. Eu passo mal de verdade. No ano novo, a igreja tava tão assim. Eu fiquei tão feliz que meu coração disparava. E eu passo mal. Eu fico, tipo, não sei explicar. Que eu falo, Deus, o que tá acontecendo? Eu não penso nem em mim mais. Eu acordo pensando nas pessoas, eu durmo pensando nas pessoas. Vidas. Vidas, vidas e vidas. E Samira, eu queria que você deixasse um recado. Talvez tem algumas pessoas que estão vivendo aquilo que você já viveu. Estão nesse momento aqui procurando uma ajuda, um socorro, uma palavra. Eu queria perguntar a você, o que você falasse para elas como sair dessa situação. Quais são os primeiros passos? O que você diria para essa pessoa? Primeiro passo é realmente pode ser uma coisa que às vezes as pessoas acham clichê. Se render. Sim. E dizer, Pai, por mais que você não acredite em Deus, por mais que você não acredite em nada, fala, Deus, eu preciso. Me mostra. Me ajuda, eu preciso sair disso. E eu garanto, nenhum buraco é tão fundo, nenhum poço é tão profundo que o braço e as mãos do Senhor não possam te tirar de lá. É isso aí. Você pode estar do jeito que for. Ele consegue, mas basta você dar o primeiro passo. É isso. Você tem que dar um passo que a cruz já foi feita. Então é só falar, eu quero. Basta isso, eu quero. Não é fácil, né? A gente sabe que o processo não é fácil. Sim. Mas é se render. É entender que Cristo se rasgou na cruz por você. E viver uma vida de gratidão, O né? próprio Deus, quando ele estava Pai, Filho e Espírito Santo em Gênesis falando da criação, antes mesmo de executá-lo, eles já sabiam que Adão ia cair. Deus podia ter falado, Não vou criar, não. vou criar, não. Mas, cara, olha o amor de Deus, de Deus. Eu imagino Jesus falando assim, ó Pai, peraí, vamos sim, sabe por quê? Eu vou lá. Porque a gente criou e a gente ama isso, né? A gente ama eles. Então, vão deixar, mas a gente vai conseguir resgatar eles. Quem não consegue se render a isso? Quando você entende a profundidade do que foi isso, Exatamente. Cristo realmente, próprio Deus, antes mesmo ele já sabia tudo o que ia acontecer. E ele escolheu você morrer por uma criatura que às vezes quer ser criador. Uou. Você falou algo de Davi incrível, que Davi também pensava assim. Ele fala assim, como posso me esconder do Senhor? Se eu faço da minha cama o mais profundo abismo, lá estás. Se eu eleva do mais altos céus, lá também está. É Davi dizendo assim, cara, não tem como se esconder de Deus. Não tem Cara, como. e eu acho Deus isso está em lindo. tudo. Eu acho isso lindo porque mostra pra uma pessoa, cara, você pode estar drogado, jogado na rua. Deus tá com você. É isso. Você tá sofrendo, você sofreu abuso, Deus sofreu com você, ele tava lá. Mas ele não quer que você permaneça nesse lugar, ele quer que você encontre com ele, deixe ele transformar a sua história. É isso. Porque Deus nos aceita como a gente está, mas ele não aceita que a gente permaneça desse jeito. Porque ele tem um propósito final. Ou você tem que aceitar e seguir pro propósito. E aí a gente tem muito acho que a mídia também tenta implantar muito isso. Que Deus ele te aceita do jeito que você é. Isso é uma grande mentira. Só que isso são pessoas que vão ser cobradas. É. Deus ele não te Porque- aceita como você é. Se o evangelho fosse tão de graça, a cruz seria em vão. Não teria porquê, Então, Jesus. tão simples, a cruz seria em vão. Pra que o próprio Deus desceu? Por quê? À toa? Foi um preço pago muito caro. Pra gente achar que a gente só tem que falar sim, eu acredito em Jesus e posso viver do jeitinho que eu quero. Ou a cruz, ela ama, ela perdoa, mas ela exige. Se você acredita na cruz, Uhum. o que você tem feito com isso? E você pega a Bíblia, você lê a Bíblia e você não vê em nenhum momento ela fala assim, não, tranquilo, você errou aqui. Vem cá, não,
todas as vezes que você lê a Bíblia, né, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, quando eu li a Bíblia, eu encontrei vários erros, e todos eles em mim. Porque a Bíblia, ela tem esse potencial de ser um espelho. Quando nós olhamos para a Não. Bíblia, nós não olhamos para o outro, nós olhamos para nós. Cara, Né? quanto eu preciso Meu mudar? pai fala uma coisa comigo assim, quando eu fico falando com ele, pai, nossa, mas um dia, vou contar uma história. Eu tava na farmácia com a minha sobrinha. Minha sobrinha me estressou demais, eu já tava cansada. Tinha um casamento na igreja que começou muito tarde. Ia começar às 7, eu acho que eu tinha começado 9. Eita! E aí, meu pai fez o casamento, a gente depois foi na Araújo, eu tava estressada, com fome. Samela, minha sobrinha, vai lá e me faz uma pirracinha, né? Na hora, sabe quando você quer soltar uma palavra feia? Uhum. Na hora eu olhei pra ele e falei assim, sai de perto de mim, e comecei a chorar. Meu pai falou, aí eu chamei meu pai de noite em casa, falei, pai, eu quase caí. Ele, o que aconteceu, Samira? Eu imaginei na cara. Eu falei, ele, o que aconteceu, Samira? O que foi? Falei, pai, quase que eu falei uma palavra feia. Cara, aí ele falou, filha, quanto mais você tá perto da luz, mais imperfeição você vai ver. É isso aí. E eu falo muito dele porque é muito sábio, né? Eu sou muito grata por estar caminhando aos pés de uma pessoa que tem 38 anos de caminhada. Eita. Que eu posso absorver o que ele traçou em 38 anos enquanto ele está aqui. É um ministério, é um ministério maravilhoso. Tem muita dor. O ministério pastoral é solitário. Mas eu falo com ele, enquanto eu estiver aqui, eu me arrependo de não ter ficado mais cedo, né? Nós estamos juntos. É isso aí. Eu tô com você e vamos até o final, vamos junto. Porque eu acho lindo hoje viver o que eu vivo. Se eu pudesse, teria feito isso. A única coisa que eu queria ter voltado atrás era o tempo. Mas o tempo a gente perde. Porque viver hoje o que eu vivo todos os dias, estar ali, né, no gabinete, aconselhando pessoas como o meu próprio pai, sendo meu tutor do outro lado do espelho, da porta. É um privilégio. É como se Deus estivesse falando assim, eu tô aqui com você te aprovando. Você vai conseguir. Então, eu sou muito grata ao Carisma também. Eu sou muito grata. O Carisma mudou minha vida. Me deu realmente o sentido do que é Espírito Santo. Quando você une os dois, é um conhecimento e a Porque o graça. Espírito Santo a gente às vezes deixa como se fosse algo, um símbolo. Sem objeto. O Espírito Santo hoje é meu melhor amigo. Glória a Deus. O Espírito Santo a gente tem que entender que a gente tem que relacionar com ele todo dia. Exatamente. Senão a gente não consegue permanecer. É isso. E o Carisma me ensinou isso. Teve o Natan, que me exortou no único ponto que eu faltava. E essa pessoa sempre marcar a minha história. E meu pai e minha mãe. Samira, eu vejo que você utiliza muitas redes sociais para poder ser uma ferramenta para o céu, para o reino. O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que realmente é uma ferramenta? Deve ser usada? O que você vê? Qual é a sua visão? Eu creio que todas as ferramentas que a gente pode usar da forma correta, a gente tem que pegar. Porque se Satanás está pegando para poder proclamar o mundo tão assim, Sim. porque as pessoas famosas estão fazendo discípulos, Sim, podemos dizer. Milhões de seguidores. Aí a gente que sabe a verdade vai ficar sem mexer, por quê? Porque lá tem gente que posta foto de biquíni, é só você não ver. Você tá vendo porque você quer. No meu não aparece. De verdade, não aparece. Só se colocar lá o nome de alguma menina que eu vou ver. Só se eu não seguir, ninguém mais posta. Não tem nada disso. A gente pode usar o Instagram assim da forma correta. E eu não usava o Instagram até setembro do ano passado. Eu fiquei o ano de 2023 intensa com Deus. E tô ainda. Mas se eu não tivesse feito isso, eu também não estaria acessando o lugar que eu tô hoje. Eu pego o Instagram hoje, eu nem vejo nada, gente. Eu só entro, posto alguma coisa de Deus e saio. E eu nem... Tipo assim, é uma coisa tão natural que foi. Aí eu acabei agora, tô cuidando da igreja do meu pai também, né? Portas de Sião. E eu só posto coisa da igreja. Só que um dia uma menina pra mim falou assim, minha irmã, abençoada. Falou assim, não, mas você só posta coisa da igreja, parece que você vive isso o dia inteiro. Eu falei assim, não, deixa eu te contar um segredo. Acertou, tá ligado? Oh, mas gente, eu queria até me defender aqui. Eu só posto isso porque realmente a minha vida é só Cristo hoje. Eu não tenho... Eu falei com meu pai, hoje vim aqui, pra mim foi tipo um rolê mó legal. Porque tinha muito tempo que eu não andava em cidade, nem rua. O meu caminho é casa, igreja, igreja, casa, igreja, igreja, casa. Aí encontrar os jovens, fazer célula, não sei o quê. É só ali, ó, na minha comunidade. Porque eu quero conquistar a comunidade. Não pra mim, mas pra Cristo. Então eu tenho que ficar ali. E eu notei que
não pude não notar que você faz textos, né? E versos. E eu até vi alguns lá e, cara, e confesso, me emocionei muito porque é muito profundo. Explica isso aqui pra nós. Eu falo com meu pai que eu não sei nem explicar. O amor de Deus. Eu sinto um amor tão grande que eu não consigo descrever por palavras. Você vê que às vezes eu tento arranjar palavras para descrever. E a forma que eu encontrei de descrever meu amor por Deus ou a minha angústia, eu já fiz salmos também, Eita. é pela escrita. Eu escrevo tudo que eu estou sentindo por Deus. E tudo que eu aprendo sobre a palavra, o Senhor, Ele me dá palavras, Ele me dá lições. Todos os textos do meu Instagram, tanto de mensagens quanto são meus. Eu não copio de ninguém. O Senhor me dá e eu tenho que escrever na hora, porque senão também Ele nunca... Não dá. Uhum. Ontem eu fui escrever só que o telefone descarregou. Na hora que eu liguei, já era. Perdeu a E tinha inspiração. escrito textão. Perdeu a ligação. É assim, porque pra mim as coisas com Deus tem que ser na hora. Igual tem coisa que eu quero postar, mas tipo, passou o tempo, eu falo, não vou postar mais, que era pra ontem, eu não postei, então eu não vou fazer um vídeo com um trem forçado. Vou fazer uma emoção forçada. A emoção Sim. foi ontem. Você teria algum aí pra ler pra nós? Cadê o celular, vai? Presta lá. Vi lá e eu vi quanto o Senhor, né? Vi que é você que faz. Então a gente vê muita intimidade, muita ligação, né, de Deus com você. E eu acho que muito legal, muito top. E vi também que você tá fazendo um plano devocional, né? Tô, Diário, tá eu escrevendo. faço. Eu faço plano devocional, eu faço de Spurgeon, eu tenho escrevido os meus versos também, né? Que meu pai me deu a ideia de fazer um livrinho. Sim. Até ano que vem. Eita, Vamos ver, né? A se vai projeto sair. chegando aí, gente. Mas é porque. Esse aqui eu postei ontem. Deixa eu ver outro. Mas o que eu ia falar? Esse daqui foi um dia que não tava muito bem. Eu ia falar alguma coisa, gente. Eu fiquei sem graça. Você ia ler o verso? Fiquei sem graça. Quando eu ia falar sobre isso, eu tava até olhando no espelho hoje, eu falei, Deus, porque eu pensei isso, acredita, antes de vir? Eu falei, Deus, por que eu sou tão intensa assim pra escrever? Aí ele falou, porque você é intensa em tudo, desde nova. Eita. Tudo que você for intenso. Eu fiz tudo com muita intensidade. Então eu vivi no mundo muito intenso, mas hoje o que eu vivo com Deus é muito intenso, então eu não consigo segurar, aí eu vou passando pro negócio, é uma loucura. Teve um dia que eu tava... Gente, em 2023 eu levei cada pedrada. E aí eu escrevi, eu acho que esse aqui foi um salmo que eu escrevi. Minha alma se agita, meu corpo treme. Mas sigo confiando em ti e na palavra que me deste. Muitos não aceitam que me chamaste, mas eu sei que sou chamada por ti. Ajuda-me, fortaleça-me. Confio e acredito em ti. Mesmo que minha alma se desespere, olhando para as circunstâncias, eu olho para ti. Mesmo que eu quisesse, não compreenderia os planos que preparaste para mim. Ah, meu Pai, só peço que me protejas na caminhada, que guie e direcione meus passos, que me livre dos inimigos de Satanás e seus aliados. Mostre, meu Pai, quem tu és através de mim, mas primeiramente, mostra para mim que a agitação desapareça e que tua paz resplandeça sobre mim. Eita, glória a Deus. Continue nessa ferramenta que eu tenho certeza que Deus vai te usar muito aí. E para quem não acredita que ainda existem salmistas, Tem improváveis também. Deus ama improváveis. é isso aí. E Samira, eu gostaria de te perguntar, na caminhada que você já tem vivido, nos princípios que você já tem adquirido, quais são os seus valores inegociáveis? Caráter, integridade, lealdade. Tá. E o que não pode faltar, paz, saúde e santidade. Eita, até Tem, rimou. Muito Deus. importante. E eu gostaria também que eu conversei com você, que eu acabei te conhecendo por causa da sua mãe. Foi. A sua mãe começou a me mandar alguns vídeos seus falando da sua Pastora Rita, história. ela manda não só pra você, ela fala no altar. Ela manda pra... Eu fico assim... Ó, pregadora no telhado, a gente espalha. Ela que deu aquele... Falou, vai filha, vai viver o ministério. Ela começou o ministério na mesma idade que eu, né? 26 anos. Ela tinha vindo pra cá que ela casou com o papai. Então, a nossa vida é, muito ligada também.
E aí ela que me deu esse deslanche. Ela, a primeira, depois do como, ela me impulsionou, ela sempre, tipo assim, ela falou, eu vejo em você que você tem um chamado pastoral. E disso ela é, tipo assim, todo lugar que eu vou, tá comigo. Todo lugar que eu vou pregar, ela tá comigo. Ela não Isso é me muito falta bom. um. E tipo, tá comigo o dia inteiro também. A gente fica junto o dia inteiro. E é muito bom ter, tipo assim, alguém na nossa família que nos incentiva, que nos Sim. impulsiona. Porque a caminhada já é pesada demais. Exatamente. Porque, igual eu te falei, o meu ponto fraco, né? Sempre foi isso. Então, se eu não tô se lá fora é assim, e ainda onde eu tô segurando, eu não tiver, eu consigo. Hoje eu sei que eu Uhum. consigo, mas pra mim eu não conseguiria. Deus. Pra mim eu ia afrouxar, ia vacilar. E tendo alguém perto, a gente acaba tendo essa Não é que motivação. você quer aprovação. É que você quer ter alguém igual tipo ontem, tipo, pra chegar e falar, eu preciso chorar. Sim. Encostar a cabeça e falar, tá pesado. Eu não sou acostumada com isso. E aí você chora e fala, ai, pelo menos, porque não tem outra pessoa, você não pode confiar seu coração no ministério pra ninguém. É você, Deus. E às vezes a falta do abraço faz, a falta do chora, bota pra fora. É isso. E aí isso é necessário, a gente tem que ter alguém. A gente precisa. Não tem como, como eu falei, a caminhada cristã não tem como ser sozinho. E eu lembro que no início você disse que não gostava de pessoas, né? Detestar. E justamente o Senhor te entregou o ministério de pessoas. Gente, eu era estúpida, arrogante, eu me achava a melhor do mundo. Gente, vocês não conhecem a Samira, não, misericórdia. Mas ele tem Hoje eu lapidado. penso mais nas pessoas que em mim. Glória a Deus. Igual eu falei do abraço. Eu abraço todo mundo, o pessoal um dia falou, por que você abraça todo mundo? Eu falei, porque não, eu amo, eu sinto um amor, eu sinto essa necessidade, e porque eu faço o que eu não tive que me afetou. Sei. E nós estamos chegando ao fim. Foi muito bom ter você aqui. Prazer foi Eu meu. acredito que o seu testemunho, aquilo que você contou, certeza. as experiências que você viveu, vão se tornar realmente força para aquelas pessoas que estão passando a mesma Eu coisa. creio que é porque hoje de manhã eu acordei desanimada, vocês acreditam? Falei, Deus, eu vou desmarcar. Pra que eu tô inventando isso? Gente, sério. Foi muito espiritual. Pode Eu crer. vi a guerra espiritual Uhum. depois que eu fui entender. Eu deitei na minha cama e falei, ah, não vou não. Vou falar. O Rony não tinha me respondido ainda. Eu falei assim, daqui a pouco da meia eu vou falar com ele então que deixa pra lá, que marca outro dia. Na hora ele me manda mensagem. Aí na hora eu falei, Deus, eu tenho que tomar um banho. Na hora eu levantei e fui me arrumar. Aí Deus falou, filha, você tem que ter discernimento de espírito também. Porque a gente busca tudo e às vezes a gente esquece de buscar um pouco do discernimento do espírito. E isso é coisa que a gente precisa, sabedoria e discernimento de espírito. Na hora eu falei, isso é luta, porque eu sei que a minha vida edifica pessoas não por mim, É isso. mas por causa dele, de Deus. Satanás não quer que Deus edifique a vida de ninguém, né? Exatamente. Satanás quer tirar as pessoas. E foi uma grande honra ter você A honra aqui. foi mesmo me sentir em casa, sério. Não, me achei até tagarela, nem falo assim com você. E eu tenho certeza que vidas serão alcançadas através. Amém, eu espero. E muito mais, não só por este podcast, mas Amém. pela sua vida, pelo aquilo que o Senhor ainda tem para você. Sim. Foi muito bom essa conversa e eu Obrigada. tenho certeza que o céu, ele realmente tem algo especial para fazer Amém. através dessa união. Tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas e deixarão no comentário aí que foi edificado, conte seu testemunho. E, Samira, eu quero que você fale sobre suas redes sociais, onde as pessoas te acham, talvez elas querem falar com você, elas querem. Só Instagram. @s.samira_Teixeira. A gente vai deixar também na descrição. Pode ir lá. Gente, eu respondo todo mundo. Eu fico lá 3 horas no dia. Sério, respondo um por um. E também deixa o Instagram da igreja. O da igreja é IBPS_Água Branca. Sim. E aí é só seguir lá também que a gente segue de volta. Pode visitar a gente. Até vocês. Tamo junto. Vocês vão ser Estaremos lá. muito bem-vindos. Sim, claro. Porque a caminhada, igual de novo, caminhada cristã é quando chegam juntos, né? Não é quem vai chegar primeiro. É isso aí. E eu costumo dizer que tem pessoas que a gente conhece, tem pessoas que o céu nos apresenta. Sim, conexões divinas. E eu creio que isso foi o céu que nos apresentou você, Sim. porque talvez não teria probabilidade nenhuma. Verdade. Se não é o Senhor. Minha mãe aí, ó, foi um anjinho. Eu tenho certeza que é bom sempre encontrar pessoas que estão na mesma mentalidade de Sim. reino, Sim. né? Que não liga pra placa, não liga, Nó, entende que é um corpo de Cristo. corpo que quer né? salvar vidas. Isso. Eu não aguento ver jovens aonde eu tava, ver a igreja perdendo jovens e o mundo tão cheio. Não é sobre fazer como o mundo para trás. Sim.
Mas o evangelho, gente, a palavra, ela salva. É só ter uma entrega de verdade que a gente consegue. Só que um só também não consegue tudo. Então a gente precisa de um Se unir, exército, né? A gente precisa se unir para que o avivamento chegue, né? Esse é o intuito. Ah, Quero agradecer você, obrigada. dizer que foi um prazer conhecer uma mulher guerreira, uma mulher de Deus, que ama almas, que ama o chamado de Cristo. E foi um prazer para nós te receber aqui na mesa. Amém, obrigada. E também quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Foi muito bom ter você. Eu repito, deixa aí o seu comentário, aquilo que você achou da conversa, aquilo que o Senhor falou com você através deste testemunho, dessa conversa. Eu tenho certeza que nós iremos estar lá juntos com você, te respondendo e te auxiliando naquilo que você precisa. Obrigado pelo presente da sua atenção até aqui. E para finalizar, Samira, a gente sempre faz um pega essa no final. A gente joga uma frase aqui e eu conto com você para falar pega essa Como no assim? final dela. Tá Vamos lá, bom. você vai entender. Você vai entender. A frase de hoje é: Deus prefere te consertar do que te jogar fora, porque você é uma grande ferramenta do céu. Acredite nele e ele vai fazer de você um grande potencial. Tamo junto? Pega essa. Muito obrigado. Foi um prazer ter você Prazer aqui. foi meu, Tá, gente. Deus de abençoe. verdade.